Sejam muito bem-vindos a mais um Surto Coletivo, dessa vez falando sobre a segunda semana do Big Brother Brasil, aqui no Devaneios Marsupiais. Para você que está chegando agora e não conhece ainda, os Surtos Coletivos se trata de um spin-off do Devaneios Marsupiais, onde a gente fala única e exclusivamente de Big Brother Brasil, o maior surto coletivo já produzido pela televisão brasileira. E aqui ao meu lado eu tenho ele, um estreante aqui no podcast. Welber, seja muito bem-vindo. Boa noite, cuidado, viu, com algo que você vai me perguntar, porque eu induzo as pessoas ao erro, viu? Cuidado. Tá certo, pode deixar, perfeitamente. Mais um estreante, então. João Custódio, seja muito bem-vindo. Boa noite. Só pra reforçar aqui minha formação, eu tenho um mestrado em reality show, assistindo desde os mais esculhambados, como De Férias com Ex, Ilha da Tentação. Eu tô por dentro de absolutamente tudo, desde a Fazenda e os reality shows coreanos que são maravilhosos da Netflix. É isso. E aqui um veterano, figurinha carimbada aqui no podcast, Ferrinho, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo a gente, porque hoje verdades vão ser faladas. Ponto. É isso. E eu sou o Koala, eu não sou o Tadeu, mas sou eu que vou botar ordem aqui nessa bagaça no dia de hoje. Então, pra gente começar, vamos entender um pouquinho como foi que funcionou a dinâmica dessa semana, né? Na quarta a gente teve a festa do líder, né? Foi uma festinha ali interessante. Na quinta-feira, prova do líder em 2 etapas, 4 pessoas se classificaram ali para a prova à noite, que foram Babu, Sara, Juliano e Marcelo. Saímos aí com o vencedor, Babu, né? A primeira liderança dele depois de 2 programas, então trouxe aí essa liderança. Uma liderança que eu acho que foi até bem movimentada, né? Achei interessante. Qual a opinião de vocês sobre a liderança do Babu? Até se eu puder começar falando, particularmente eu quero destacar que ele foi um dos bons líderes, assim, que eu lembro que fez bom uso da sala do líder. Que ele conseguiu utilizar bem as ferramentas para capturar bons momentos, para pegar boas falas, para pegar boas situações, para pregar uma peça maravilhosa em toda a casa, assim. Então, acho que ele viu só que a isso Sara já era valeu. aliada do Príncipe, né? Ele ficou chocado. Inclusive, a gente tem muito para falar sobre a Sara, viu? Temos mesmo. Tivemos então também, na sexta-feira, a gente teve um anjo autoimune, né? Junto a isso, a gente teve aí a dinâmica da caixa surpresa. Uma caixa colocava uma pessoa no paredão, né? 2 pessoas ali em conjunto iam decidir um voto para o paredão. Uma caixa dava direito a vetar um voto. Uma caixa tirava o voto da pessoa na semana e a outra caixa dava voto peso duplo. E aí, pra gente dar nome aos bois, a primeira caixa, que era uma caixa dupla, né? Acabou ficando com o Cowboy e com o Brígido, que acabaram colocando o boneco no paredão. A outra caixa, que dava direito ao voto, ficou na mão da Sara, que vetou a Ana Paula, que ganhou a caixa do peso duplo. Então, acabou anulando a dinâmica dentro da própria dinâmica. Foi uma jogada interessante aí da Sara. E o não vota ficou pro Jonas, que já era o anjo, já tava safe, não tava correndo risco nenhum. Perfeito. Inclusive, eu esqueci aqui de trazer, esse anjo, ele daria a opção pro anjo de imunizar outra pessoa em troca de não ver a própria família, né? Só que uma coisa que a gente já vinha percebendo é que ele, de certa forma, daria essa imunidade pra Sara. E a Sara, ela não era uma das pessoas ameaçadas dessa semana, né? Então não fazia muito sentido ele gastar aí vídeo da família pra imunizar alguém que não estava ameaçado. Então ele optou realmente por assistir aí o vídeo da família e não trouxe essa segunda imunidade. Vocês acham que isso foi uma jogada previsível do Jonas? Eu acho que ele tá ainda com uma preguicinhazinha, né, de começar a jogar. Porque já viu semana passada o vídeo, aí vai ver de novo só pra ver os cachorros? Não quis. Não é nem o César Black, né? A jogar, né? Saudade do César Black, viu? Particularmente, eu acho que fez até sentido na primeira vez, porque, quando a gente assiste o filho, né, de uma pessoa falando, como ele falou, eu achei lindo o momento, sabe? Então, aquilo fez fazer sentido além do fator Sara, né, que eu concordo total, assim, que não ia mudar em nada. Mas agora eu acho que já tá na hora de se mexer. Assim, hoje ele já fez uma movimentação que eu achei particularmente sensata, né, a questão da Milena, tudo isso, porque daqui a pouco a gente comenta sobre. Mas eu acho que ele já tá começando a se mexer agora. Então, acho que vale a pena ver, sabe? Como que ele vai lidar com as coisas. Agora teve a treta com a Ana Paula, que é uma pessoa que tinha um possível romance, né?
possível chip, assim, e agora eles separados, brigados, vamos ver como é que vai ser. Mas eu tô botando um pouco de fé nele. Eu acho que essa briga ela não vai durar muito, porque a Ana Paula ela tem uma dinâmica aí com os adversários dela muito interessante, né? Esse jogo de gato e rato dela com o cowboy. Eu acho que essa discussão dela com o Jonas, amanhã ela já vai provocar e alfinetar, e amanhã eles já vão estar de risadinha de novo. Pelo menos é assim que eu vejo o jogo novo da Ana Paula, né? Vamos ver se isso vai realmente... Será? Porque dessa vez ele foi pra cima da Milena, né? Da Milena, Não foi né? pra cima Exato. dela. Então, Aí ele tá jogando, ele tá parece jogando. que sente mais, né? Sim, Com certeza. e assim, fez sentido, sabe, ali pra cima da Milena, porque pra mim aquele argumento foi ridículo. Aquele de que, pô, eu te dei liberdade pra falar de mim. Pô, gente, 2026, né? 2026, vamos assim, lá. a gente não pode falar de uma outra pessoa, sabe? Então, assim, o Jonas fez certíssimo em debochar, eu faria a mesma coisa. E aí no domingo a gente teve a formação do paredão, né? A formação do paredão, a gente teve um imunizado, que foi o Anjo Autoimune, Jonas então não podia ser votado, e tivemos 3 emparedados, sendo um pelo líder, que foi o Matheus, um pela casa, que foi o Brígido, e um pelas caixas, que foi o Boneco. E a gente não teve a prova bate-volta, que foi a informação privilegiada que a Maxiane recebeu, e foi a informação privilegiada mais vazada de todos os tempos. Eu Foi um acho que negócio ela errou sensacional, total. assim. Se sou eu vou até desculpa te cortar, mas se sou eu falo o contrário. Só pra ver o que ia acontecer. Vai ter uma prova bate-volta dupla, né? Dessa vez, duas não. pessoas vão se salvar. 2 pessoas vão se salvar, pessoal. Aí eu ficava só na minha, quietinho. Aí chegou no... Tem a possibilidade de fazer um jogo meio Tyrion Lannister, né? Podia passar 3 informações diferentes pra ver quem era o fofoqueiro, pra ver qual era a informação que ia chegar na casa. Exatamente. Sei lá, falava que ia ser um paredão duplo, que ia ser 5 pessoas indicadas, sabe? Inventava alguma coisa assim, acho que falta criatividade às Então vezes. chutava o balde, né? Que nem a Ana Paula e dizia que a Samira tava grávida. Também, acho que levava. Loucura. Pode ser, loucura. pode ser. Pra gente finalizar, então, a semana do Big Brother, que é uma semana meio torta, né? Ela começa na quarta e termina na terça. A gente teve a eliminação do Matheus com 79,46% dos votos. Uma rejeição que eu achei Baixa. interessante, mas meus amigos Ferro e João já disseram aí que acharam baixa, né? A Achei rejeição. O Achei, El também assim, concorda que foi baixa. Até particularmente hoje, eu acho que as pessoas, elas estão mais extremas em alguns pensamentos e isso faz com que elas sejam mais tolerantes, sabe, a esse tipo de coisa dentro de um programa. Cara, pra mim isso não é entretenimento, assim, quando eu penso em discussões, quando eu penso em brigas, tem tanto momento legal, sabe, da história do Big Brother, assim, que não envolve esse tipo de situação. Calma, Calabreso. Exato, pô, isso aí foi bom demais. Aquela briga do Davi com o Bin, aquilo foi maravilhoso, sabe? Então, assim, eu acho que existe entretenimento e entretenimento. Então, eu esperava mais. Eu tava até comentando que, cara, 80%, por exemplo, é uma taxa boa para um participante comum, que leva uma alta rejeição. Mas pro que ele fez, nossa, eu achei baixíssimo. Não chegou no nível Carol Conká, pra mim. Porque a Carol Conká fez uma tortura ali. Mas foi baixo. Eu acho que quem tomaria uma rejeição de tipo 99 seria o Pedro, né? Se ele tivesse chegado a ir pro paredão, eu acho que ele tomava um 99 aí. Com certeza. Não, aquele cara era um perigo, eu né? também achei muito baixo, porque ele era fácil um 90% ali. Um 85, um 88. 85 mais. Uhum. Porque, tipo assim, como o João falou, né? Pra mim, eu também sinto como se a gente tivesse perdido uma semana de BBB. Porque a gente já sabe que a pessoa vai sair e fica, tipo, muito previsível. Não diz nenhuma resposta sobre o jogo, porque todo mundo sabe que ele fez uma grande burrada. E você só fica esperando, tá? Esperando o chato ir embora. Porque você... Aí fica... Porque se ele continua na casa, a narrativa fica tão densa, assim, tão pesada, de uma forma que você perde até a vontade de assistir o reality. Sim. Pode crer. Mas acho é que engraçado... Pode falar, dizer. rapidão aqui. Acho que o engraçado é a percepção que a gente tem de fora e de dentro. Mesmo quando não existe motivo nenhum para as pessoas pensarem diferente lá de dentro. Então, eu achava muito esquisito, sabe? Algumas pessoas defendendo. Então, por exemplo, o Cowboy, a Sarah achando que ele ficaria. Cara, eu ficava pensando, por que eles acham isso?
Sabe, acho que não tem motivo pra ter essa ignorância, assim, lá dentro sobre uma situação dessa que aconteceu. Então, eu acho que nem tudo é válido quando a gente pensa, pô, quem tá aqui fora tá vendo outra coisa. Pô, tem coisa que é muito óbvia, né? E é estranho, sabe, ter participante que acha que poderia ter uma reviravolta, ou que ele poderia ficar na casa, sei lá. Que é muito equivocado, assim, esses participantes. Mas sabe o que é? O que eu coloco na balança, né? Eu já até comentei isso com o El numa conversa que a gente teve. As pessoas acham, elas têm uma visão equivocada sobre a Ana Paula aqui fora. Todo mundo que tem um conhecimento infantil, ínfimo de reality show, sabe que a Ana Paula não saiu do Big Brother porque era odiada. Ela saiu porque ela foi expulsa. Expulsa. E ela era cotada pra ganhar o Big Brother. Só que, o que acontece? Depois do Big Brother, ela foi pra Fazenda. E na Fazenda, ela foi, acho que a segunda ou terceira eliminada, né? E aí ficou a sensação de que a Ana Paula era odiada aqui fora. O problema é, a Fazenda é outra emissora. É outro público. É outra galera que assiste. Então, assim, a Ana Paula sair com a rejeição alta na Fazenda não é uma surpresa. Não é uma surpresa. Não é uma surpresa. Só que aí o que acontece? Coloca todo mundo no mesmo... Coloca feijão e arroz na mesma peneira. E aí não dá. E aí não dá pra fazer essa conta. Porque, pô, não, ela saiu da Fazenda com a rejeição alta. Ela saiu da Fazenda cedo. Então ela tá odiada. Ela tem muitos haters. Então quem tá contra ela tá bem no jogo. E é uma leitura extremamente superficial. Extremamente superficial. E assim, vamos lá. Quem tava defendendo o Matheus, né? Era a Sara, que é advogada de homens, sempre foi. Defendeu o Rodolfo, defendeu o Caio. Enfim. Caio Caloteiro eu passo pano, viu? Eu também defenderia o Caio Caloteiro. Dos males o menor, né? Mas, por exemplo, Rodolfo, que diz que a criatura que mais faz ele rir é a criatura gay. Sim. O Rodolfo que é um cara que ele tem várias problemáticas ali. A Sara que disse que o Pedro era só um menino confuso. Que é isso? Aí foi demais. Que é isso? Aí foi loucura. Até hoje disse que preferiu o Pedro lá, disse que enfim, pegaram pesado demais com o cara. Porra, meu irmão, é um tipo de gente que, enfim, olha o senso de moralidade dessa pessoa, entendeu? Aí tem o Cowboy, que o Cowboy, ele tem um jogo que, eu confesso aqui, é um guilty pleasure que eu tenho, me agrada o jogo do Cowboy, porque ele é o cara que ele vai dando a corda, ó. E todo mundo é adversário dele. Ele já falou isso pra Ana Paula. Eu quero me indispor com todos. E aí, o que ele faz? Ele vê que tá tendo uma treta ali, ele vai, jogando a lenhazinha dele. Vai inflamando, e as pessoas vão se queimando sozinha, e vai ficando livre pra ele passar, entendeu? Ele joga ali um boi de piranha, e a boiada dele passa. Sim. E eu acho que o Cowboy, ele vai seguindo isso. Então, quem tava defendendo ele era essa galera, que ou tem um senso moral extremamente deturpado, ou que tá fazendo um jogo meio duplo, né? Porque se a gente for parar pra analisar, o Cowboy, por exemplo, nos últimos queridômetros, parou de dar cobra pra Ana Paula. Nas brigas, ele passou a dar aquela defendida de tipo, olha, acho que não é bem assim, acho que vocês estão tendo um olhar equivocado e tal. Então ele já sabe que a Ana Paula tá muito forte. Então ele não tem por que se indispor diretamente com ela. Ele deixa os outros irem fazendo esse trabalho por ele. Então o Jonas agora é o próximo alvo direto, né? O próximo embate direto. O Brígido, ele acha que é. O Brígido, ele tem a sensação de que ele é um grande jogador, de que toda a torcida dele, né? Como ele disse pra Aline Riscado, que tem todas as armas pra combater a Paula. Todas as armas. Tudo no bolso dele, todas as armas. Ele fala muito e faz pouco, né? Assim, é um cara que tinha um potencial absurdo. Assim, inclusive, eu votei pra ele entrar na casa, né? Porque eu pensei, caramba, um legendário vai render muito nessa casa. E eu tô decepcionado, assim. É isso. Talvez se fosse No Limite, né? Subir numa montanha, alguma coisa assim, ele rendesse alguma coisa. Mas no Big Brother, ele tá deixando a desejar. E lembrando que ele que tava na frente pra apertar o botão das caixas, né? Lá, que a Sara foi lá e apertou. E ele não teve coragem de apertar, e a Sara que apertou, né? Sim. Covarde. Tem um jogo fraco. Até um dos pontos que tu falou, Koala, sobre o Cowboy, eu acho que as pessoas subestimam muito, cara. Esquecem que ele é um dos maiores vilões, né, da história do Big Brother, assim. Então ele é um cara que é muito sagaz nisso. Eu acho que ele vai chegar longe nesse programa. Inclusive, ele lá no Cartola, ele tá na minha seleção. Hoje ele ganhou uns pontinhos, deu dinheiro pra Chay, né? Ai.
Foi E mandou mesmo, bem. foi Foi mesmo. ótima a reação Foi. dela. Ai, de coração, deu 20 mil no bolso dela. Sim. A reação dela foi ótima. É isso. E assim, o Cowboy, a galera esquece, pô, o Cowboy foi tão jogador na edição dele, que por causa dele as regras do BBB mudaram, pô. Verdade. Surgiu o paredão triplo, pra não ir só os casais mais amados pro paredão, pra não desmontar o jogo da galera assim tão na cara. Ele pra dar mais quebrou o opção pro jogo, público. né? Ele quebrou o jogo. Então, assim, o Cowboy é muito sagaz. Ele, Uhum. nesse jogo aí, ele joga muito e as pessoas esquecem muito disso. Diferente, assim, eu acho que a gente tem dois opostos O extremos, né? foco dentro é da casa. muito na Ana Paula na casa, vocês perceberam. Exato. Muito, quero. E acaba passando despercebido o grande cowboy aí com essa. E de certa forma, assim, eles estão meio que entregando, né, o prêmio na mão da Ana Paula. Porque Pois é. você liga a TV, só se fala de Ana Paula. Você abre o Twitter, só se fala de Ana Paula. Você vê os VTs, a Ana Paula está em todos os VTs. Em todos Sim. todos os VTs. Pô, Então, tem assim- participante que não aparece não apareceu hoje no programa, eu não lembro, por exemplo, da Gabi aparecendo, não lembro da Cunha. Marcelo. A Cunha não aparece no Cunha não programa. aparece, Solange Couto não aparece, A só Solange, aparece se pelo for menos pra a brincar Solange com- teve o merecido, né? Mas tem gente, até a Solange, depois que ganhou a planta, ela apareceu. Nem pra mostrar ela de planta desesperada. Mas tem gente que não aparece. Então, assim, putz, estão dando prêmio mesmo. Tão Se a dando Ana prêmio. Paula não cutucar, não aparece. É, ela é muito inteligente também, assim. Se o pessoal não souber jogar com o Cowboy e com a Ana Paula ali, se não começar a tirar o jogo deles, vão dar o prêmio pros dois. Uma final aí, possível final, por exemplo. Pra mim E pode ser o- Ana Paula, Cowboy Mas- e Milena. Mas tá se encaminhando. É, O Cowboy e a Sarah, eles já estavam conversando sobre. Com a Sarah que começou, né? Falando que se o Matheus saísse, o ego da Ana Paula ia aumentar mais ainda e que ela ia acabar se enforcando na própria corda, né? e dito A e Sarah feito, né? Falando isso, e o Cowboy completou com o mesmo pensamento. Então, tipo, eles já sabem há muito tempo, né? Que quão forte a Ana Paula é e o quão dominadora ela consegue ser no jogo do BBB, né? Tanto pelo carisma quanto a inteligência e outros atributos que ela tem. Então eles já estão ensaiando e vendo formas de como que ela veio muito vacinada com a questão de álcool, né? Tá ficando um pouco Uhum. nas festas, vai dormir cedo, não bebe muito. Então Ela já fica tá pouco ali no nas festas, social mas mesmo. ela dança, ela brinca, ela faz Sim. ali ela A se parte mostra na dela. festa. Ela É. se mostra e depois se retira. Sim. Exatamente. Muito inteligente, assim. Tem tanta gente que não aparece em festa, que as pessoas reclamam, pô, não participa do jogo e tal. Ela não participa das festas direito e é a que mais aparece no programa, sabe? Muito inteligente ela, muito inteligente, assim. Vamos entender então um pouco como foi que se desenrolou essa semana. Eu vou trazer uns tópicos que eu anotei aqui no dia a dia e aí a gente vai trocando uma ideia se tiver alguma coisa pra falar, né? Porque se não tiver também, confesso que tem uns dias aqui que eles são um pouco mais mornos. Como por exemplo o dia 9, né? Que foi o dia da eliminação da Aline Riscado, a Aline Campos, perdão, que foi a terça-feira. A Aline foi eliminada com 64% dos votos, um paredão que poderia facilmente ser um paredão de meio de jogo, ali um paredão decisor, mas não foi. E aí o Ferre, até hoje, ele acha que Era não pra ter devia ficado, saído. velho. Era pra ter saído, porque a Aline ia trazer outras facetas pra casa. A Milena não tá fazendo. Eu Sim. falei. A Milena, ela só tá fortalecendo o jogo da Só Ana tá Paula, fortalecendo o jogo da Ana Paula. assim. Se ela sai, a Aline vem grandona na segunda semana, velho. E aí ela acaba saindo com 64%. Acho que foi uma porcentagem justa. Não acho que devia ter sido mais e também não acredito que deveria ter sido menos. Acho que foi uma votação interessante ali, 64%, 65% é uma boa taxa para a Aline. Não acho que ela é uma participante de alta rejeição. Ela jogou o jogo dela, eu acho particularmente, né? Acho uma jogadora chata, monotemática, mas fez o jogo dela, movimentou o jogo. Acho que foi uma participação interessante, assim. Entrou pro hall das boas primeiras eliminadas, né? Ocupada apenas por Com ela e certeza. Kerline, né? Kerline, Só temos né? essas duas pessoas ocupando esse hall. E aí aconteceu uma coisa inacreditável nessa eliminação, né? Só pro El conseguir pegar a palavra, a gente teve o maior gemidão do Zap já dado na TV aberta, que foi o gemidão da Ana Paula pós-permanência, né? Onde ela levanta a cabeça, dá aquela inspirada e... E aí isso aí foi meme, virou, né? Inclusive,
Eu acho que eu vou cortar essa parte onde eu dou esse gemido, né? Porque talvez tenha Não, ficado meio feio. Não, tem que virar não. corte isso aí. Não, Você não. pode cortar pra usar. Aí, beleza. Pode cortar pra usar, né? Beleza. Mas você ia falar alguma coisa aí, Ué. Eu acho ainda que até hoje que o principal erro desse paredão foi o PA ter ganho a bate-volta. Porque o azar, cara. homem, ele não como. Gente, como não deram o inútil. A Ana Paula não deu o inútil pro PA, porque eu nem lembro que ele existe. Acho que foi Tá por aí, isso. outro cara que Ela nem até apareceu hoje, esqueceu né? que ele existia e não deu pra ele. Sim. Porque Foi muito azar. não ia fazer mas- falta. A Ana Paula até comentou que se arrependeu de ter dado o inútil. Só que aí o ruim é que o arrependimento dela custou pra audiência, né? Uma boa saída. Pra ela foi ótimo, mas custou pra audiência uma boa saída. Aí a gente fica com raiva, né? Ela já Com disse certeza. hoje pra quem ela daria, né? Se não fosse o. Se não tivesse dado pra Sol, ela teria dado pra Jordana, né? Que Foi. abriu as asas de ontem pra hoje, né? Uhum. Quis cantar de galo, falando aí pela casa, em voz alta, bom e alto som, para as pessoas ouvirem e falarem alguma coisa, né? Exatamente. E aí, fechando o dia 9, a gente teve a declaração de guerra, né? Palavras, assim, efetivas de guerra do Matheus e do Bridgerton declarando guerra na Ana Paula, né? Trouxeram aí, disseram na cozinha de que agora a vida da Ana Paula ia ficar muito mais complicada porque eles declaravam guerra a ela, né? Então, a partir daí, a confusão ficou armada. Aí a gente chega no dia 10 e o dia 10 ele já começa interessante, porque ele começa na academia, né? E tá tendo uma conversa entre o boneco e o Little Devil, conversando ali um pouquinho, e o Little Devil solta ali um comentário extremamente infeliz sobre a Gabi, né? Ele pergunta pro boneco, pergunta pro Matheus por que o Matheus não passava a pica na Gabi. E só que esse passava a pica era no sentido de tipo, passar o carreto, né? Atropelar, Uhum. passar por cima dela. Só que o termo é muito mal colocado. Assim, a Sim. gente que tá na internet, que conhece um pouco mais de futebol, né, Well? O El é um cara super do futebol aí, tá inteirado de todos esses memes. Então, pro público médio, padrão, pra tia do sofá, ela não tá acostumada com esse passa-pique, então ela leva pro contexto sexual. E aí o boneco dá um fechaço, assim, no Little Devil. Mas diz, né, irmão? ele até falou coisa que não existe figura de linguagem no Brasil. E Principalmente no BBB, eu né? fiquei com essa frase na minha cabeça. Cara, será que existe? Eu acho que não existe figura de linguagem única, assim, onde É todas isso que as eu ia dizer. pessoas do Brasil entendam aquela mesma Sim, figura de da linguagem. mesma forma. Quem trouxe essa pauta muito forte foi o Davi, né? Então acho que a gente tem que parar para refletir sobre isso. Em troca, tem muita gente mal intencionada que tá começando a usar esse conceito para falar besteira mesmo e depois inventar uma desculpa, sabe? É Então, toda gíria regional, né? toda gira regional agora. Se a gente não ficar ligado, a galera vai aproveitar isso para cometer crimes. Inclusive, na própria festa, quando o Matheus canta aquela música homofóbica do Inter, né? Ele deu como justificativa pós-Sincerão que é cultural do Sul, né? É cultural do Rio Grande do Sul. E aí a gente fica se perguntando, né? Pô, cara, uma música de torcida organizada é cultural do teu estado? Eu acho que não, meu irmão. Eu acho que o Sul tem outras culturas, né? Tem aí o churrasco, tem aí a pampa, tem aí um monte de outras culturas que você pode trazer como exemplo do Sul que não seja uma música homofóbica, né? Eu acho que é muito arriscado você embrulhar o seu estado, embrulhar a sua região, que já tem uma fama ruim, que já tem uma fama de serem homofóbicos, de terem aí alguns preconceitos mais enraizados, e você fortalecer isso em rede nacional. É como a Natália Nara, lá no BBB dela, dizer que o IML daqui jogava pedaço de corpo no mar. E assim, a Leste Oeste já é fedorenta, né? Pra quem não é de Fortaleza, Leste Oeste é uma praia e lá tem um cheiro, pra quem passa na pista, não é muito agradável, né? E o IML, ele fica ali naquela região. E aí a pessoa, em rede nacional, dizer que os pedaços de corpos são jogados e é por isso que a praia fede, porra, Sem noção, né? estigmatiza, né? Assim, eu não sei se vocês viram, mas viralizou assim um comentário de uma moça que ela faz parte de alguns grupos de militância lá no Rio Grande do Sul
E ela falou sobre essa música, já está, por exemplo, banida dos estádios há aproximadamente uns 4 ou 5 anos, sabe? Então, assim, não é questão de falta de informação do cara. Eu fico muito incomodado com essas pessoas que têm acesso à informação e que se pagam de doidas, se pagam de ignorantes, assim. E, pô, principalmente quem gosta de futebol, sabe? A gente que gosta de futebol, o El principalmente, a gente sabe sobre... a gente sabe sobre o histórico desses gritos de torcida que já são proibidos em estádio. Eles já são passíveis de penalizações severas pros times, sabe? E o cara não sabia disso? Um cara que se diz tão torcedor não sabe disso? Então, E assim... ele falou, né, que a mãe dele e a namorada dele eram de movimentos sociais, que tipo, uma pessoa que abre a boca pra falar isso e não tem um mínimo de conhecimento, é tipo, loucura. E assim, você tá falando região sul, né? Onde tem um dos maiores derbys do Brasil. Grêmio Uhum. Inter. A galera não se fala lá do Grêmio Inter. Realmente, esse nível altíssimo de rivalidade. E você tá falando 2026, cara. Internet tá aí. Você falar que não sabe, não sei o que, é loucura. Pra mim, esse argumento nunca mais vai ser válido. Ah, não sabia. internet tá pra aí. Já nasceu inválido esse argumento pra mim. Exatamente. E aí a gente vai falar um pouco no dia 13, né? Que foi há 4 dias atrás. 3 dias atrás. A gente vai falar um pouco sobre uma conversa que o Matheus teve com o Breno, que ele fala justamente sobre essa fala dele, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre os argumentos que ele usa para validar um pouco do discurso dele, o que é problemático, né? O que é bem problemático, e o Tadeu já deu um spoiler aí para ele de que ele vai ter que aguentar um pouco. Fala aí, Ferrinho. Tá tendo bate-papo aqui e o Gil do Vigor tá ensinando como é que faz o limão. Ah, bom. Perfeito. Que Deixa eu ver vergonha, aí. que vergonha aquilo. O adulto disfuncional, quando ele é E duas exposto, é vezes. muito feio, né, cara? É muito feio, não tem jeito. Bom, aí no dia 10, depois dessa confusão, a gente teve a primeira treta por comida do Big Brother, que foi Babu e Jonas, né? O Jonas tirou lá acho que foi o molho ou foi o feijão do Babu do fogo, e aí causou o primeiro desentendimento dos dois, que até então eles vinham se dando bem, né? Vinha sendo uma dupla até bem amistosa, e aí depois disso a situação deles começou a ficar um pouco mais complicada. Então teve ali aquela primeira confusão. Achei uma briga que se desenrolou pouco, achei que teve pouco desdobramento, mas que já trouxe sabe aquela sua roupa que sai um fiozinho e aí quando você puxa ela sai se rasgando inteira? Eu acho que foi esse fiozinho que ficou pra fora, e era o que precisava aí pra gente ter grandes desdobramentos daqui pra frente. E só corrigindo, foi a terceira, na verdade, a terceira briga por comida, né? A gente teve a primeira, Teve que a foi Ana Paula lá. teve a Ah, Ana do Paula com a ovo. Aline, a A briga do dos ovo. ovos. Verdade. Que, putz, essa daí só reforçou o ranço que uma tinha pela outra. Foi maravilhosa essa briga. Era por pra comida ter muito boa. continuado. Era pra ter mas continuado, cara. Era pra ter Eu continuado. falei, eu falei. E a outra briga que a gente teve, acho que foi uma briga na semana passada, entre o Brígido e a Ana Paula, se eu não me engano, foi pro café. Que até um ficou discutindo assim, eu vim aqui pra ter discussões maiores, não discutir por besteira. Então, assim, é muito legal como eles mesmos reconhecem que briga por comida é uma coisa extremamente idiota, mas que além de entreter muito a gente, eles continuam fazendo. Então, continue brigando por comida, eu tô doido pra ver alguma briga feia, assim, que pegue fogo. Porque, sei lá, a comida tava um pouquinho mais quente. Então, você... teve a menina nojenta lá da Fazenda, né, da edição passada, que ela pegava comida e colocava na boca com a colher e metia na panela de novo. Então tem essas coisas nojentas que a galera faz. Tem a coisa nojenta que a galera faz, mas que são muito legais, assim, porque são brigas muito idiotas. Teve um vídeo, inclusive, que eu vi hoje, né, que o El me mostrou, que era um vídeo da Ana Paula... Da Ana Clara... tomando leite, aí derramava leite nela e no chão, aí pega o pano, aí limpa a geladeira e o chão, aí depois disso limpa a boca. Não, ela abriu o leite lá e bebeu na boca. E colocou de volta. Colocou de volta. Pô, meu irmão, isso... Caramba, velho. Sei E lá, ela tinha a gente não acabado faz de isso em acordar, casa. né, com aquele hálito maravilhoso, matinal. Toda a bactéria do mundo ali. Enfim, ninguém sabe há quanto tempo ela não escovava os dentes, porque a gente não fica fazendo essas contas, né? É verdade. Mas eu acredito que a pessoa que faz isso naturalmente, que limpa a boca com pano de chão, acho que escovar os dentes e essas coisas
segunda, como é? Tá na segunda prateleira, né? Não tá ali nas prioridades. Mas enfim. Sim. Aí no dia 10 a gente teve a festa do cowboy, né? A festa MRV, que foi interessante, porque a gente trouxe uma informação que vai fazer com que a galera se dedique um pouco mais na liderança. Porque a gente ficou sabendo que todo mundo que ganhar a liderança e chegar no top 10 vai ganhar um apartamento MRV. Mais uma vez, a Globo deixa uma informação dúbia, né? A primeira informação que foi dada foi: os top 10 vão ganhar um apartamento MRV. Foi a primeira informação que foi passada. E aí, depois de festa iniciada e tal, de começar a mostrar, aí é que o Tadeu fala que, na verdade, o líder, se chegar no top 10, vai ganhar um apartamento MRV. Todas as lideranças que chegarem ao top 10 vão ganhar um apartamento. Então, mais uma vez, aquela informação que chega truncada, que fala uma partezinha agora e outra partezinha depois, e parece que eles vão desenvolvendo a regra das coisas na hora, né? E aí dá aquela sensação de desorganização da edição, né? Esse ponto, acho que tu falou tudo, assim. Na primeira prova do líder, eu tava conversando lá no meu grupo também de BBB, e eu tava dizendo que a Globo continua com essa mania de ter provas extremamente simples, mas com explicações complicadas, complexas demais. Parece que eles estão aprendendo lá na hora também, sabe? Essa dinâmica do apartamento para a liderança teve na edição retrasada, se eu não me engano. E, foi a coisa mais fácil do mundo de se explicar. Porque é que, se manteve a dinâmica, já tá resolvido, não precisa ficar... Aí você pode ganhar caso a sua liderança seja ao sol do meio-dia, mas não pode passar depois de meio-dia e 1. São as explicações, sabe? Pra quê? Eu vou fazer o advogado, né? Aquele famoso, né? Do contra, o antagonista, né? vai, do contra. Manda ver. Cara, a Globo, desse jeito mastigado, e ainda erra na prova. É bizarro. Mas o Pato tá dizendo que erra na prova os brothers, né? Os brothers. Mas eu acho que eles erram porque a explicação é muito complicada. Eu acho que se a explicação fosse mais simples, não errava menos. Entendeu? Mas eu acho que se for mais simples que aquilo, velho, tu tá recebendo informação. Cara, não sei, meu irmão. Não sei. Eu acho que a explicação... Imagina aí, tu tá no Big Brother Brasil, pô. Tu tá no Big Brother Brasil. Aí tem um cara falando numa voz que o microfone dele tá a 5 metros de altura, né? Que tá no teto dos estúdios Globo. Tem um cara vestido de robô na tua frente. E aí o cara tá falando... A voz do cara sai assim, né? Trazendo toda a informação. Agora, Brígido, você... Cara, desculpa. Não dá pra entender mesmo. Mas tem os dummies tem um lá, vídeo, entendeu? Né? E tem um vídeo eu acho também. Que tem uns eu acho que eles não veem o vídeo, velho. Eu acho que vê o vídeo é a gente. E se eu não me engano, tem aquele telão. Tem aquele telão pra eles. Tem tipo um retorno lá e tal. Eu vejo que já é muito bem explicado e mastigado, velho. O vídeo é perfeito. O vídeo já mostra perfeitamente a prova, sabe? Não precisa ficar explicando. Agora, tem pessoas que não têm a confiança e fica lá perguntando pergunta besta. Que aí que hoje o ponto que o problema não é da Globo, o problema é do participante que fica perguntando a mesma coisa 10 vezes. Sim, e deixa o Babu com raiva, né? Porque o Babu não gosta de pergunta besta. Não tem paciência pra quem tá começando. E eu também não teria paciência assim, não. Agora, isso acaba, por exemplo, a Chay, né? Ela, na última prova que participou, ela ficou toda assim sem confiança, dizendo, eu sou muito boa, eu não vou conseguir, eu não vou ganhar, até que levou um esporro do Tadeu. Então eu acho que o fato da pessoa já entrar também com essa falta de confiança, assim, afeta mesmo isso, sabe? Vai preparado já, dá uma respirada, sabe? Tipo, conversa de boa com as outras pessoas, ou então fica sozinho tomando teu tempo, pra não se perder na prova, porque realmente a Globo complica ainda mais essa insegurança, na minha opinião. Vai lá, Ferrinho. Bate-papo BBB. O Matheus tá mandando recado pra Ana Paula quando ela foi eliminada. Isso aqui é cinema, tá? E o que ele tá dizendo? Mas o que ele falou? Não sei. Mas tá aí daqui. Assistam lá então o Bate-Papo BBB depois que vocês acabarem o podcast. Depois vocês passarem aqui pelo resumo. Vou assistir. Bom, aí continuando na festa, a festa ela foi se desenrolando e a casa, né, o comentário que tava rolando na festa, todos os grupinhos ao mesmo tempo começaram a reparar nisso, é que as pessoas começaram a perceber as atitudes e as falas homofóbicas lá
do Matheus, né? Então, repararam que ele tava dançando como se ele fosse uma pessoa LGBT, repararam que ele tava tendo falas de cunho homofóbico, repararam que, enfim, quando tocou Pablo Vittar, ele saiu, né, da pista de dança. Então, foram pegando esses momentos e aí começou a ter o tititi na casa, né? O Babu percebeu isso e foi trocar uma ideia. O Juliano percebeu isso também e foi falar, se eu não me engano... O Babu que falou pro Juliano. O Babu falou pro Juliano e o Juliano foi falar pra Ana Paula, né? Uma coisa assim. Eu tô em dúvida se foi pra Ana Paula ou foi pra Sol. Antes deles se tretarem. Não tô lembrado. Mas o Juliano, a gente falou pouco dele, né? O Juliano é um jogador muito bom. O Marino Seno a gente vai já falar dele, inclusive. A gente vai já falar dele porque ele tem uma participação muito interessante nessa festa. Porque, enfim, já a gente chega nele. Enfim, aí a casa começou a perceber, né, essa conversa. Porém, outra coisa que estava acontecendo em paralelo era que a Maxiane estava conversando já com a Sara, né? Então foi a primeira aproximação das duas. E a Maxiane diz pra Sara especificamente essas palavras: a minha porta está aberta para você. Então já deixa entender de que ela tá na intenção ali de mudar de lado, né? Ela ainda tava fechada com a Ana Paula na festa do líder do cowboy, mas ela já dá a entender pra Sara de que ela tá disposta a romper essa aliança, né? E ela, inclusive, fala, e logo em seguida, que é uma coisa que ela não concorda com a Ana Paula, que a Ana Paula quer fechar essa porta com a Sara e ela não concorda. E ela deixa isso bem claro pra Sara. E a Sara começa a falar que ela gosta muito das meninas, né? Que ela vê muita verdade na Maciele, na Maxiane e na... Quem é a outra? Acho que é a Samira. Na Gabi? Porque a Samira ela fica pulando, né? Fica lá e cá, né? Ela é meio vizinha, né? Ela é perfeita, ela é ótima. Mente um pouquinho aqui, mente um pouquinho ali. Disserte aí um pouquinho, João. Por que ela é ótima? Eu adoro ela, porque ela tem um posicionamento muito claro. Ela é muito convicta do que ela pensa, do que ela quer passar e tal. E ao mesmo tempo ela tá jogando. Ela tá fazendo um jogo. Exatamente. Não. Nossa, eu tenho... A Samira Lourinha. Eu adoro o jogo dela. Pra mim, ela é uma das tops. Caramba! E vocês vão ver. Vocês vão ver. Ela tá construindo algo muito grande. Vocês vão ver. Eu tô anotando frases icônicas aqui dos episódios, certo? Eu vou colocar essa tua frase aqui. Pode colocar, e aí, Samira é a uma gente das vai tops. ter um episódio lá pro final, que é o episódio das cobranças. E eu vou chamar todo mundo que tá participando aqui desse convidado pra ser cobrado. E aí o teu já tá aqui, que é Samira guardando um excelente jogo para o final. Com tá certeza, tudo no bolso dela, viu, galera? É só esperar. Se preparem. Mas assim, até falando puxando o que o El falou sobre a Maxiane ela já reforçou porque que ela tem tanto ranço, assim, né? Porque que ela tá separada. Ela só não chamou a Milena de santa ali. Então, particularmente, eu achei bem problemático, sabe? O jeito que ela falou da Milena. Parecia muito ódio, sendo que a Milena não fez nada, assim. Aí ela já tá começando aquele negócio de que daqui a pouco ela vai ter essa conversa com a Ana Paula, tenho certeza. Mas o que eu falo no primeiro episódio... Eu não fico do seu lado porque eu não aguento a Milena. Sobre a Milena, no primeiro episódio eu falei, ela vai se autodestruir, porque ela não vai saber construir um jogo, ela vai sabotar. Sim. A Milena? Eu acho que a Milena ela tá jogando o jogo da Ana Paula. Eu acho que ela não tem ela tá o próprio jogo, o fluxo, né? Tá seguindo, assim. Por um lado, eu tô gostando da dinâmica das duas, sabe? Eu não sei até que ponto vai durar desse jeito. Mas eu tô achando, eu acho por que enquanto... a Milena é uma das pessoas mais inteligentes e subestimadas daquela casa. Porque, gente, ela tem uma percepção do ambiente que é muito... Parece que ela tá aqui fora também, tipo... Ela sabe exatamente onde ela tem que estar na hora... Talvez ela exagere um pouco na dramaturgia, né? Porque a Queen é quase uma atriz, né? Ela é tipo a Samira sem exagero, né? Inteligente, tá sabendo jogar direitinho. Concorda comigo? Ela aparece na câmera também, tem essa diferença. Pequena. Mas tá ali do lado. Ela gostou que a Samira defendeu ela, né? Exatamente. Mas mesmo assim, com
o pé atrás, que ela disse assim, no começo ela não tava me defendendo, depois ela começou a me defender. E assim, passando pano, não é passando pano pra Samira no sentido de que, porque eu gosto dela, assim, não é das minhas favoritas, não. Mas ela tava defendendo desde o começo. Teve uma hora que ela ficou dizendo, eu não concordo. Aí assim que ela disse que não concorda, a Milena foi pro quarto e falou, a Samira não tá me defendendo. Aí eu, ela acabou de dizer isso. Então assim, sei lá, sabe? É uma narrativa meio forçada, às vezes parece, da Milena. Sim. E aí, fechando o dia 10, a gente teve a revelação, que eu acho que foi a revelação mais bombástica desses primeiros dias da semana, né? Que era o Juliano Floss estava se desmanchando em merda. Então, ele conseguiu interditar, né, o banheiro lá o banheiro fora do quarto, fez ali o seu problema, mas apesar disso, né, apesar dele ter conseguido interditar aquele banheiro, essa semana eu vou até dar uma pulada, eu vou trazer aí pra antes de ontem, quando eu acho que foi a Milena abriu a porta do banheiro e assim, eu voltei essa cena algumas vezes pra ver como tava a plaquinha estava escrito ocupado, né, e ela pegou o nosso Brimstone cagando. E aí, a gente vê claramente joelhos desnudos, passando pela porta, uma mão enorme, vindo buscar a porta, capturar a porta, porque ela abriu a porta e ficou assim, ó. Né? Não teve a reação de fechar de volta. Então ele teve que ir lá de volta, buscar e fechar. Mas enfim, isso, eu fiz questão de trazer essa informação, porque eu não lembro de ter um Big Brother tão escatológico quanto esse, né? Nossa. Na primeira semana cagaram nas paredes. Dá pra fazer o top 3 de Cara, tem o fato também de ter duas cenas iguais, que é o Pedro lá, e o Matheus também foi lá e replicou. Sim, perfeito. Bizarro, velho. Nunca se lutou tanto boxe dentro do Big Brother. Tá estereotipado. Agora é isso, viu? Lutou boxe no gramado é problemático. Red flag, Opa, red flag. A produção tá trazendo uma info de fora aqui. Olha. O Matheus acabou de dizer no MesaCast que ele não sabia que o quarto branco era televisionado. Não, aí pelo amor de Deus, aquelas câmeras ele achava que era enfeite. Que era... Aí é muito bom, aí é muito bom. Não, isso aí é brifado, isso aí não tem como, é brifado. Tá se pagando de doido, Tem mais? O quê? Ah, beleza. Então, o Matheus, a cúpula lá do Capetinha tá dizendo que é a Ana Paula que induziu o Matheus ao erro e por isso que ele falou tanta besteira, por isso que ele teve todas as atitudes homofóbicas. São muito equivocados, né? É uma leitura de jogo muito... Tem uma frase, Celina me ouve falar essa frase constantemente, porque é uma frase que eu uso com uma frequência absurda, que é: o mundo seria melhor se a gente tivesse mais autocrítica, né? Então, eu acho que falta autocrítica nessas pessoas, se elas tivessem um pouco mais, elas entenderiam muito mais o macro do jogo, muito mais o que tá acontecendo aí. Antes da autocrítica, falta a humildade. Eu acho que vem junto, né? Andam paralelos ali. A autocrítica já é um ato de humildade, né? Assim, normalmente. Agora eu concordo total. Eu tava até falando mais cedo aqui, que pra mim não é justificativa. Você não precisa estar assistindo o programa pra não ter um entendimento do que tá acontecendo ali. Pelo menos ao seu redor, sabe? Você, obviamente, não tem como saber o que tá acontecendo no outro quarto. Mas ao seu redor, você não tem motivo pra ficar pensando... por exemplo, o cara tá sendo homofóbico, o cara tá assediando. É um novinho, ele tá aprendendo. Porra, não tem motivo pra isso. Então, assim, é meio chocante, sabe? Será que acontece alguma coisa? Vamos se inscrever no próximo BBB? E quem entrar... Vamos, eu vou com Koala. Né? Eu vou com Koala de dupla. Lavagem quando entra? O Ferro, ele tá com essa mania de dizer que a gente vai entrar junto. A gente vai entrar junto. E eu já falei, se a gente entrar junto, eu vou fazer mutirão pra ele sair. Porque eu vou prezar pela minha saúde mental. Se eu entrar no Big Brother com esse cara, só vai sair de lá um de nós. Só vai sair um de nós, só vai restar um. O título dividir no meio, 2 lá, meu amigo. Com certeza. Cara, a gente ia jogar muito, velho. Ia. Eu ia jogar muito contra você e eu espero que você jogue contra mim. Porque a partir do momento que a gente entrar lá, nós somos inimigos, não adversários. Nós somos inimigos. Não, que isso. Mas tá certo. Eu sou contra eu vou entrar na vibe Leandro, pô. Todo mundo é meu inimigo, eu quero que todos percam e é isso aí. Bom, aí agilizando um pouquinho. O PT dele encarando todo mundo. Todo mundo curtindo curtindo ele assim. Foi muito bom.
Bom, Loucura. agilizando um pouquinho, o dia 11 ele não aconteceu muita coisa, né? Que foi a quinta-feira. A gente teve a prova do líder, e aí a gente teve, enfim, uma final interessante entre o Juliano e o Babu. Era aquela prova da Amistel de equilibrar as caixas na balança, né? O Babu deu aula, assim, foi muito bom mesmo. Eu nunca tinha visto o Babu sendo tão bom numa prova, tanto é que ele ganhou, né? E aí ele toma uma decisão interessante, que é na hora de montar o VIP dele, né? Porque a sensação que eu tive foi, ele pegou peças-chave de cada grupo que estava se formando na casa, puxou E umas jogou. plantinhas ali por perto e disse, meu irmão, eu vou ver o que essa mistureba dá. E deu muito certo, assim. Ele trouxe confusão, trouxe conflito interessante, separou um pouco as peças, Acordou o pessoal mais cedo. Foi. acordou o pessoal mais cedo. Não, aquele Então, momento foi ótimo. como é que foi montado o VIP dele, né? Ele trouxe Solange Couto, Juliano Cowboy, Marcelo, Tia Milena, Breno e o Little Devil pra perto dele. Então tivemos aí essa formação. Porém, a gente viu pouco, por exemplo, Solange, Capetinha, Breno indo ao quarto do líder, né? No quarto do líder, ele chamou muito mais ali o Marcelo e o Juliano para montar as estratégias da mesa. Então foi um negócio muito mais Game of Thrones da parte dele. Ele queria entender um pouco da perspectiva de cada um deles para tentar montar um jogo. E eu acho que ele montou um jogo muito inteligente, tá? Também acho. E inclusive tu falou que ele não chamou muito o Breno, mas o Breno, depois de toda a confusão do Sincerão, ele foi uma das pessoas que subiu, né? E ele é um dos poucos do novo grupinho lá, dos ex-seguidores da Ana Paula, que ainda tem uma visão um pouco mais crítica de todo mundo que tá ali dentro, né? Justamente porque ele ficou um bom tempo conversando com o Babu, conversando com o Juliano. Então acho que esses dois, né, nessa semana, tiveram um papel muito importante. O Juliano já vinha, né, conquistando muita gente. Mas o Babu, essa semana, finalmente veio pro jogo com muita força, né? Ele teve toda essa visão, né? Conseguiu descobrir que a Sarah era aliada do Brígido, né? Que queria que o Brígido ficasse, porque ela gostava dele e não queria que ele fosse eliminado por agora. E começou a fazer escutou a historinha do Juliano. Tava lá na hora que o Juliano gritou com a Gabi, né, entre aspas, e ela inventou toda essa narrativa e o Babu tava lá e comprou essa briga, né, então o Babu realmente chegou, né, no BBB 26. Sim, Exatamente. O que eu destaco muito do Babu é que ele tá sempre no lugar certo, na hora certa. Ele sabe muito bem onde acontecem as movimentações. E a a gente não pode Sarah, deixar. a Sarah E tá a sempre Sarah- no local errado, na hora errada. Na hora errada. E falando a coisa errada, e pensando a coisa errada. Ela Agora com a plaquinha não ganha. Ela com a plaquinha do não congelou. ganha. Ela congelou no tempo. Ela ainda tá o tempo todo falando da edição dela. Não para de falar de Juliette. A visão de jogo que ela tem é totalmente Falou dos errada. cactos, né? Dos cactos. que a ver? Grande Pra erro, quê? grande erro. Pra quê, sabe? Agora o Babu, a gente não pode esquecer que foi ele que eliminou o Pedro, né? Indiretamente. Indiretamente não, Exatamente. diretamente. Aperte lá o botão. Aperte Porque lá, falou, ó, é só apertar ali, ó. E a cena é maravilhosa. Porque o Babu, ele tá literalmente parado, calado, enquanto a casa toda tá falando. Ele só olha pro Pedro e fala assim, ó, aperta ali, ó. E volta a ficar quieto. É linda. Aquilo é cinema. Absoluto cinema. E foi a primeira vez que o participante foi realmente estimulado, né? A ir lá apertar o botão. Sim. Porque Vanessa todos os Lopes outros a foi galera também, tentava não? segurar. A Vanessa Lopes, todo mundo, não. Não, o dela vai Gaga! Não, Gaga! Tipo isso. E aí, O do o Gaga dele foi não. O dele não, mano, tu tá apertando errado aí, tem que apertar ali o botão. Aí pronto. Vai lá Sim. pro confessionário e tchau. Pô, foi E graças perfeito. a Deus não foi a Ana Paula, né? Que é conhecida por induzir as pessoas ao erro. Ao erro, perfeitamente. Bom, no dia 12, a gente teve aquela prova do anjo, né? Como a gente já comentou aqui, anjo autoimune, Jonas ganhou, teve aquela dinâmica da caixa. E eu trouxe aqui um momento especial dessa dinâmica, que foi a conversa no confessionário entre o Cowboy e o Brígido, né? Porque a partir do momento... Assim, o Tadeu não tinha nem fechado a boca ainda, não tinha nem começado a tomar de volta. O Brígido já tinha lançado o nome da Ana Paula na mesa, né? Então ele disse, vocês têm que escolher uma pessoa em consenso pra colocar no paredão, ele é Ana Paula. E aí o Cowboy prontamente, assim, sem pensar disse, não, isso aí foi o que me fez ver que o jogo do Cowboy era um jogo duplo.
era um jogo onde ele realmente tem todo mundo como rival. Porque se ele realmente estivesse no lado oposto da Ana Paula, e só da Ana Paula, ele tinha mandado ela pro paredão. Era a decisão mais fácil ali, era uma briga, era um embate direto, era o que o Matheus queria, né? Era ir pro paredão com a Ana Paula. Então, acho que ele teria ido. Mas não, ele tem uma simpatia pela Ana Paula. Então, ele disse, acho que não concordo, não é isso, vamos lá que tem outra pessoa. Ele soltou o nome do boneco, que era uma pessoa que já estava tendo embate com ele. E ele sabia também que era uma pessoa que o grupo dos Chernobyls lá não tava contente, né? Não tava satisfeito. E aí, tudo bem, concordaram com isso. E aí, assim, foi feita a indicação do boneco. O que vocês acharam dessa dinâmica? Eu achei a dinâmica muito boa, porque eu acho que envolver mais de uma pessoa na mesma dinâmica sempre gera um atrito de alguma forma. E eu acho que eles foram muito categóricos, assim, né? Em colocar coisas boas, coisas ruins, botar alternado. Eles não conseguiram perceber na hora que ia ser uma coisa alternada, né? Que foi uma coisa boa, uma coisa ruim, coisa boa, coisa ruim. E ver as coisas, mini tretas começando a fervilhar, já ali na hora de escolher as pessoas pra escolher as caixas, né? Foi o primeiro momento de falha de Brígido, né? Ele falou 2 dias, só faltou negar 3 vezes a cruz, né? Negou 2. Não apertou o botão e foi rendido pelo cowboy na primeira palavra que ele deu. Perfeito, Sim. perfeito. Eu acho que vale a pena também destacar só, novamente, a inteligência assim, do cowboy pro jogo. Como é que tá o jogo? Se indicasse a Ana Paula, ia de novo entrar na mesma narrativa, ia colocar de novo ela no palco, tudo isso. E, putz, existem outras alternativas ali que são mais viáveis. E eu acho que ele, pra mim, é uma peça fundamental para passar esse entendimento para as outras pessoas. A galera ali respeita ele. Então, eu acho que vale a pena, sabe, ele conseguir se posicionar e colocar o jogo dele pra rodar lá, porque tá movimentando bem. Eu, particularmente, tô gostando muito do jeito como as pessoas estão jogando, principalmente da Samira. Eu achei legal também o fato dessa dinâmica das caixas, ela ser uma dinâmica que ela foi feita pra gerar o desconforto, porque, claramente, se as pessoas estavam, uma indicava o seu adversário, a outra indicava um adversário, eles sabiam que quem pegasse a caixa de peso 2 ia ser uma pessoa que ia estar contra a pessoa do veto. Então, assim, matemática, né, das caixas era para que isso acontecesse. Então, obviamente, a pessoa do veto ia vetar do peso 2, né? Então foi muito inteligente, assim, a forma como o jogo foi construído e o fato deles não amarrarem o jogo dentro dele mesmo. Do veto, ele ser um veto de qualquer voto, e não qualquer voto, exceto o voto da caixa, né? As pessoas que participaram da caixa e o líder. Não, era qualquer voto com exceção do líder. Porra, isso é feito pro caos, isso não foi feito de forma inocente, né? Round 6, parece um Round 6, né? E não Big Brother. Perfeito, é isso mesmo. Aí a gente vai pro dia 13. O dia 13, ele começa logo na madrugada, a gente tendo uma aula aí sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo, né, do Breno pro Matheus. Então eles tiveram aquela conversa, o Breno foi super didático, né, foi a primeira vez que a gente viu, eu acho, o Breno sendo tão didático numa conversa com essa pauta. Então a gente viu aí todo o letramento racial que ele tem, todo o conhecimento e a paciência para explicar as coisas pro Matheus. E aí o Matheus, ele trouxe os argumentos que ele tem, né, que são os únicos argumentos que ele tem, que são: eu tenho uma mãe mulher, como é que eu posso ser machista? Eu tenho uma namorada mulher, como é que eu posso ser machista? A minha namorada tem amigos gays, como é que eu posso ser homofóbico? Aí eu acho incrível que loucura. Aí eu acho engraçado que o Breno chega pra ele e diz: não, legal que a sua namorada tem amigos gays, mas e você tem ele? Bah, eu não. Como que quem diz? Faltou não. um Deus o livre. É. Tipo, não, tá me estranhando? Não, eu não. Pô, pelo amor de Deus, cara. Que é isso? Colocou a namorada dele em maus lençóis ali, né? Várias Coitada, vezes. nem pediu pra estar nesse meio. Várias vezes. Não, mas ela parece que também, né, ela é muito parecida com ele, né? Porque parece que foi ela que postou aquele vídeo na conta dele que eles excluíram depois. Foi da Globo lá, do M de... Parece que foi ela que postou. Meu Deus, velho. Não sabia.
E assim, ele já deixou claro que ele gosta de ver uma lourinha com medo, né? Então, pô, que fala problemática, visto que a namorada dele é branca e loura, né? Então, Estranho. soma aí ao discurso dele. Bom, a questão Quando ele é que... entrou, até só uma observação Vai. rápida, quando ele entrou no programa, ele foi muito claro quanto a isso, né? De que ele não tinha nenhum medo de cancelamento e que ele não ia entrar lá pra aguentar e nem fazer o que ele fez, mimimi. Então, essa foi a frase de entrada dele no programa. Não ligo pro cancelamento e não quero saber de mimimi. Isso, putz, já dá mais ou menos noção, né? De como vai ser o papel dele dentro da casa. E ele cumpriu perfeitamente da forma como ele disse que ia cumprir. Então, putz, é por isso que eu digo assim, não vai mudar, sabe? A forma como ele saiu do programa, como ele conversou ali com o Tadeu, foi muito de que entrou no ouvido, saiu no outro, foi, né? Então, assim, eu não acho que muda, sabe, esse tipo de pensamento, o que é triste. O Breno fez o mal necessário, que é precisar explicar, precisar dar aula, precisar ensinar, sabe? O que eu não vejo que ninguém tem a obrigação disso, ninguém que é de comunidade preta, ninguém que é de comunidade LGBT tem a obrigação nenhuma de estar explicando nada pra ninguém. Mas é um mal necessário que foi lindo. Ele falando ali pro cara. Infelizmente não vai servir de nada. É isso que eu fico indignado. Eu queria só adicionar o fato também que ele soube escutar muito bem. O Breno, ele falou, explicou tudo, ensinou e soube escutar. E eu acho que isso aí é uma coisa que não acontece tão frequentemente no Big Brother. As pessoas não sabem ouvir. o Breno deu muita chance pra ele falar, né? Sim. Tipo você vê o pessoal cortando os outros ali no jogo do Sincerão. Tudo bem que é outro contexto e tal, mas pô, não consegue ouvir a pessoa. Eu acho isso A Sol não escutaria. a Sol não Não. escutaria um negócio desse. Não. E ele assim, pegou essa função pra ele também, né? Agora ele virou o psicólogo não pago da Globo. ele Ele é é o segundo professor, né? psicólogo da Talvez casa. essa didática venha dessa bagagem dele como professor, né? Ele já ensinou várias coisinhas também com essa mesma paciência pra Milena, que não sabe muitas coisas da vida, né? Então tem algumas coisas que ele tá ensinando pra ela. Então acho que vem dessa bagagem dele mesmo, de ter a conversa, de estar ali, que ele tentando ensinar mesmo. Total. E é até total. legal ter reforçado o papel dele como professor, porque me lembrou muito o João, do Sim, BBB da Juliette, que era do mesmo jeito. Ele também tinha uma paciência surreal, sabe, pra dialogar. Então, pô, são perfis muito interessantes, né, da gente ver assim num programa. Infelizmente, é sempre nesse tipo de situação bizarra que eles João, acabam que aparecendo. inclusive ganhou um programa na TV educativa, né? Ele tem um programa de TV, então Ele o cara foi foi super pra outro valorizado, assim, na comunidade educacional por conta dessa didática dele, né? Então, eu acho que o Breno também tem aí uma boa chance de ser visto, de ser notado aí pela academia aqui fora. Então, acho que foi uma baita oportunidade para ele. Mas aí, dando continuidade ao dia, a gente, na verdade, dando continuidade cronológica aí na confusão dele, né? Ele deixou claro várias vezes pro Breno, enquanto o Breno falava que ele não concordava, eu discordo, eu discordo, mas escuto, eu discordo. E aí ficou nesse eu discordo, e aí saiu de lá, foi direto na Samira, direto, assim, ele saiu apontado pra Samira e disse, Samira, tu acha que eu fiz isso querendo? E a Samira, cara, eu não quero conversar, eu tô focado no meu jogo. Perfeita, Tô focado no meu jogo, essa briga não é minha. Não, mas tu tava lá, agora tu tá com amnésia. Agora tu tem amnésia. E aí ela, não, eu não tenho amnésia, só não lembro, eu tava focado no meu jogo e tal. E aí ele sai de lá indignado, né, com o fato da Samira não ter comprado o barulho dele. E ele vai aonde? Ele vai na pessoa que mais tem embates fantasma dentro da casa. Ele vai direto na Sol, que é uma pessoa que concorda com qualquer coisa que venha a confrontar o lado adversário dela. Assim, vamos só voltar um pouquinho e a gente entender o que rolou na dinâmica das caixas, né? Quando a Ana Paula estava escolhendo a pessoa que ia abrir a caixa, ele ficou provocando, dizendo várias coisas pra ela, e a Ana Paula chamou ele de lixo. Então ele pegou essa frase dela do lixo e pronto. E aí, a partir de agora, a narrativa de fui chamado de lixo vai ser o meu escudo. Tudo que aconteceu, eu vou dizer, mas tu me chamou de lixo. Não chamaria nem o meu pior inimigo de lixo, tá? Beleza. E aí ficou nessa questão. E aí ele chega pra Sol
com um discurso completamente distorcido, né? Ele chega lá pra ela, dizendo que quase chorou porque foi chamado de lixo, mas que não ia baixar a cabeça, porque não podia demonstrar fraqueza, mas que ele tá muito abalado e que as pessoas estão isolando ele, que ele foi tentar falar com a Samira e a Samira esnobou ele. Enfim, criou toda uma narrativa pra Sol e aí inflamou uma coisa que a Sol já vinha, né? Um bloqueio que a Sol já vinha tendo com o grupo da Ana Paula. Aumentou essa chama e a Sol disse, bom, então isso só comprova o que eu tava pensando, né? E aí, junta com o fato de a Sol ser completamente apagada do jogo, não participar ali das dinâmicas. Pô, a produção não percebeu que ela não tava na dinâmica da caixa, pô. A produção não percebeu. Então, pra você ver como a pessoa ela é pouco relevante dentro do jogo, né? A Sol ela não tá fazendo um jogo lá dentro, ela não se faz presente nos cantos. Então, é uma pessoa que de certa forma, é fácil de manipular, é fácil de trazer ali as opiniões dela pro lado que você quer que ela leve, né? E foi isso que ele fez, e acabou realmente inflamando a Sol contra o grupo da Ana Paula. Toda essa situação soma com o fato da Sol ter problemas com a Milena, com o fato da Ana Paula, porque assim, ela odeia a Ana Paula, mas ela odeia a Ana Paula porque a Ana Paula não quis ser amiga dela. Mas ela não quer que a Ana Paula seja amiga dela. Ela queria que a Ana Paula defendesse ela, mas não como amiga. Mas não. É um jogo confuso. Eu confesso pra vocês que Sol é uma pessoa que pra mim é confusa, né, nesse sentido. E aí eu acho que ela comprou esse barulho pra ela e terminou, deu a última pá de terra no jogo que ela podia construir lá dentro, né? Acho que hoje a Sol, são pouquíssimos os embates, os paredões, assim, que ela conseguiria escapar, né? Talvez ela pegar um paredão com Brígido. Talvez, se ela pegar um paredão com PA, com a Jordana, ela tenha ali uma chance de escapar. Mas eu acho que, por exemplo, com o PA e com a Jordana, um paredão de planta, vamos botar PA, Jordana e Sol. Eu acho que o embate entre os três vai ficar ali nos 33% para cada um. Talvez se descamba PA e Sol, assim, o embate mais direto. Acho que a Jordana, ela ainda, por mais que o jogo dela seja morno, pelo menos ela tá ali com o fogãozinho ligado no baixo, tá ligado? Os outros dois não, estão ali no marasmo, estão deixando... Estão jogando um jogo feio, né? O famoso jogo feio. Queria saber o que vocês acham desse posicionamento, tanto da Sol como essa... não vou nem dizer essa jogada do Matheus, porque a gente já viu que não deu certo, que ele acabou de ser eliminado, né? Mas o que vocês acham do jogo da Sol? Eu acho que a Sol... Pode falar. Pode falar. Não, só ia falar que eu acho a Sol extremamente equivocada. Os posicionamentos dela. Ela se posiciona sempre da forma errada, na hora errada. E particularmente isso me incomoda, porque eu acreditava muito quando ela entrou. Eu gostei muito da Sol no primeiro Big Brother. Mas, sei lá, eu acho que ela não amadureceu nada, sabe? É a impressão que eu tenho. E isso é meio triste. Parece que tem uma participante que tá ali só pelo oportunismo, assim. É estranho, sabe, o jogo dela. Eu acho que a Sol, ela esperava que essa nova temporada dela no Big Brother fosse parecida com a que tá sendo com o Babu, né? O Babu que veio de uma edição em que ele também foi excluído, né? Por grande maioria da casa, foi pra 10 paredões. E nessa temporada tá sendo uma temporada muito diferente pra ele, né? Tá sendo muito amado. Tanto que ele até não sabia lidar muito bem com isso. E eu acho que talvez a Sol esperasse isso. Que ela entrasse numa temporada em que ela pudesse se libertar dos traumas que ela teve da temporada dela. Só que agora ela tá meio que revivendo esses traumas, né? E isso é nítido quando a gente assiste ela nesses últimos dias no Big Brother, que ela se sente ou muito acuada ou muito arisca. Parece que ela ainda não entendeu como ela pode se mostrar no jogo. Ou se ela ainda não entendeu se ela ainda tá com medo de ser essa pessoa mais explosiva, né? De ser taxada como a mulher preta raivosa, né? Ou se ela mete o foda-se e faz do jeito que vier, né? E eu estarei nas trincheiras do lado dela, porque existem muitas plantas que precisam sair antes da Queen. Concordo. Então, concordo também. mesmo de uma forma que talvez possa chegar a passar mais ainda do nível em um momento, mas pelo menos ela consegue trazer alguma coisa pro jogo, né?
Diferente do meu maior ranço desse BBB, que é o PA. Que além dele não falar nada, quando ele fala ainda é besteira. Perfeito, perfeita colocação, é isso mesmo. Concordo Sim. 100%. Eu acredito também muito no jogo dela, assim. Eu acho que tem muito que pode melhorar se ela parar um pouco, dar uma respirada, decidir que ela quer ser lá dentro, sabe? Eu gosto muito, como eu falei, eu gosto muito da Sol. Pra mim, ela foi uma escolha certeira no elenco dos veteranos. Mas é aquilo, eu esperava que ela tivesse um papel mais importante dentro do jogo, que até agora não fez nada. Acho que o momento mais legal que eu gostei foi quando ela tava conversando acho que foi com a Jordana ali no sofá, né? E a Jordana ficou dando uma desculpa, dizendo que o meu coração não queria votar em você, mas votou. Mas não tava querendo. Aí ela só saiu. Esse momento foi votou, maravilhoso. É isso que eu espero, sabe? Tipo, esse tipo de posicionamento que é legal. Acho que gritaria é até chato, a gente nem entende o que tá acontecendo. É verdade. Mas depende da gritaria. Depende mas a que teve no Sincerão eu não entendi nada. Cara, foi o descontrole emocional, ponto. Foi, então. Exato. Bom, a gente falou que o Paulo André não se posiciona, né? Não falou nada. Mas no dia 13, que foi no sábado, né? O Juliano teve uma discussão com ele, né? E aí, essa discussão, Juliano e PA, gerou o novo embate da casa, né? Que é Juliano e Gabi. Que foi... A Gabi se meteu lá no posicionamento, na conversa do Juliano e do PA, e começou a dizer pro Juliano, enfim, deixar o PA em paz, deixar ele, enfim, se meteu numa conversa que não era dela. E aí o Juliano deu um fecho na Gabi, dizendo a frase: você tá se posicionando? Você gosta de VT? Pois eu tô saindo, fica se posicionando aí sozinha. Pô, isso é perfeito, né? Marino sendo sempre sensato. Então, assim, foi a única movimentação do PA no jogo que no final não resultou em nada pra ele. Resultou no Juliano e na Gabi. O PA foi só um coadjuvante, né? A confusão era sobre o PA e no final ninguém lembra do PA. Perfeitamente. Pra mim, é tipo um Oscar de melhor ator coadjuvante nesse momento que ele merecia ter ganho, sabe? Porque gerou alguma coisa. Eu acho que o importante é isso. Por exemplo, o PA já vai ser lembrado por esse momento. Eu fico incomodada, por exemplo, o participante como a Solange Gomes, se não tivesse a dinâmica da planta, ela não seria lembrada por ninguém. Então, esse é o tipo de participante que me incomoda, assim. Tanto é que a Globo resolveu voltar com a dinâmica lá do laboratório, né? Justamente porque tem participantes que não estão rendendo nada dentro da casa. Então a Globo diz: meu irmão, a gente não ia mais fazer, por conta de tudo que aconteceu, né? Uma expulsão, uma desistência, aí, loucura. Pô, que é isso? E aí não precisa mais, né? Já botamos aí as pessoas do quarto branco, já vão movimentar a casa, e não foi suficiente. E colocou 4 pessoas no quarto branco, né? Não era. Então, verdade. A sensação que eu tenho, na realidade, e isso eu falei até pro El hoje, a sensação que eu tenho é que, independente da escolha que a gente fizesse da Casa de Vidro, seria a escolha errada. No fim, o conjunto da obra é errado, entendeu? Assim, o poder foi dado na mão do povo, porém, é como se a gente dissesse: pô, nós vamos aqui montar um quebra-cabeça do Homem de Ferro, e tu só me dá quebra-cabeça, só me dá peça do Bob Esponja. Não dá pra montar, meu irmão. Desculpa, eu nunca vou montar um Homem de Ferro. Talvez Bob Esponja, Homem de Ferro. Inclusive, fica a dica aí pra você, produtor Hasbro, né? Produza um quebra-cabeça do Bob Esponja, Homem de Ferro. Eu compraria. 1000 peças. 1000 peças é o suficiente pra me divertir. Mas a questão aqui é, finalizando o dia 13, vamos pro dia de votação. Dia 14, ele já começa com uma mudança do Babu, e eu acho que essa foi a grande jogada dele como líder. Ele passou a semana inteira falando: o meu voto é no Brígido. Eu vou indicar o Brígido ao paredão. A minha sensação é, ele já queria indicar o Matheus. Porém, ele tinha muito medo que essa informação vazasse, que as pessoas se preparassem pra isso. Então, no dia do paredão, ele muda a decisão e comunica só pro Floss: eu vou indicar o Matheus pro paredão. E aí o Floss tem ali o tempo dele de, né, reorganizar o jogo, mas a casa não teve, porque a casa tava toda, por todas essas confusões, por todos esses movimentos, vale salientar, adversários e aliados, viu, do Matheus, estavam com o voto do Matheus engatilhado. E aí o Babu pega as peças do tabuleiro e faz assim, ó, de todo mundo. Tipo, e aí, quem é a tua segunda opção? Nós temos? E aí ele dá o tom do jogo
pra próxima semana. Ele vê quem tá ali ameaçado, quem recebe voto, quem deixa de receber, quem tá muito parado, quem não é lembrado nem no paredão. Tem toda essa informação vindo pra mão do Babu, numa jogada que foi, vamos lá, eu acredito que foi a jogada da semana, foi essa mudança de voto repentina do Babu, e eu queria saber de vocês, pra vocês, qual foi a jogada da semana? Eu acho que, inclusive, completando isso que tu falou, ele só disse pro Juliano, né, que ele ia mudar pro Matheus, mas ele deu a entender em algumas conversas que a Ana Paula estava presente. E ele tem o entendimento de jogo que as pessoas que estão ao redor da Ana Paula estavam mais dispostas a votar no Brígido. Então, mesmo com toda a casa desconfigurada, o único grupo que estava semi-configurado com a segunda opção eram as pessoas que votaram no Brígido. Tanto que a ideia da Sara de salvar o Brígido, tirando 2 votos da Ana Paula, não foi o suficiente. Porque Maxiane não votou em Chayane, Cunhã não votou em Chayane, e Marcelo não votou em Chayane. Então, faltaram votos para salvar o Dr. Brígido. E no final das contas, o paredão foi formado do jeito que o Babu queria. Exatamente. Inclusive, já que você falou de votação, eu acho que foi uma das votações mais bagunçadas que eu já vi, né? Assim, a gente teve a Jordana e o PA votando na Sol, a Samira e a Maxiane votando na Gabi, a Solange Couto votando na Milena. As pessoas não combinaram os votos, não tinha ali uma conversa, e eram pessoas que, em teoria, estavam, por exemplo, Samira, Maxiane e não vou lembrar, a Cunhã, elas estavam no mesmo grupo, elas deviam ter votado na mesma pessoa e não votaram, né? Foi uma votação meio torta, meio desorganizada, e eu acho que isso trouxe muitas respostas pro Babu, né? Naquele momento, que o jogo ele ainda não tá formado, as pessoas elas não estão ainda sabendo em quem votar. E aí a gente vê aqui também, eu deixei anotado pra gente trocar essa ideia, no pós-paredão, né? No pós-paredão teve aquela conversa icônica lá do Babu com o Matheus, onde o Babu expôs as falas do Matheus pra ele, né? Jogou, dizendo que... E foi interessante, porque ele não foi pro embate, né? O Babu ele não chegou no Matheus com um tom de desafiar, de eu sou o seu adversário. Não, ele chegou com um tom fraterno, de cara, me doeu muito votar em você. Porém, eu não tenho como te defender quando tu tem essas atitudes aqui, quando tu tem essas falas aqui. E no final, o Matheus ele fala lá que não concorda com o isolamento dele, que o cântico homofóbico da torcida, na verdade, faz parte da cultura do Sul. Ele tenta reforçar lá com o Babu que ele foi chamado de lixo, mas o Babu diz, cara, é foda você ser chamado de lixo? É pesado, mas meu irmão, olha toda a construção que tu fez até chegar nesse momento. Você acha que o público é burro, que o público não tá assistindo, que as pessoas vão comprar o argumento de pontualmente ela me chamou de lixo e eu não fiz nada pra ela? Você tá muito enganado, então não tem como eu te defender, né? É tão crítico que ele chega a dizer pro Babu que ele ser chamado de lixo é muito pior, em proporção, é muito pior do que todo o racismo estrutural que tá contido lá na expressão de patroa, que é o que ele vinha chamando a Ana Paula a semana inteira, né? Então, todo o racismo estrutural que você vem mostrando que tá aí na sua linguagem, que tá nos seus atos, que tá nas suas ações, é menos relevante do que você ser chamado de lixo. A sua individualidade, então, ela é muito mais importante do que todo um coletivo, do que toda uma luta, do que toda uma classe. Sabe, é uma falta de visão de mundo, e eu acho que ali o Matheus ele mostra que ele não é um personagem passível de redenção. Ele não é um cara que ele quer mudar, ele não é um cara que ele vê problema no que ele fala, e acho que não existe mais ali como alguém chegar e trocar uma ideia com esse cara e tentar mudar o posicionamento dele. Tanto é que o Babu chega e diz, cara, aqui eu encerro. A partir daqui eu não consigo mais passar, o que eu podia fazer eu fiz até aqui, esse cara não quer saber, então ó, ele joga o jogo dele, eu jogo o meu jogo. A partir de agora estamos apartados. Sim, até 3 pontos sobre tudo que foi dito, assim. Acho que o primeiro que eu pensei aqui foi sobre a comparação dos paredões, né? Particularmente eu gosto quando tem esse tipo de paredão bagunçado,
porque responde muitas coisas pra gente e mostra que a gente, de fato, tem algum tipo de personalidade mínima ali dentro. No primeiro paredão, quase todo mundo votou no PA. Então, assim, quando tem essa diferença entre um paredão seguido e o outro sendo muito mais solto, muito mais pessoal, né? Particularmente eu gosto. Eu não gosto muito dessa dinâmica de grupo. Isso começou há mais ou menos uns 5 anos, se eu não me engano, foi no mesmo momento. Começou no Big Brother, na Fazenda, eu comecei a perceber que era uma tendência e já não gostei, assim, disso. Então, ver hoje pessoas que confrontam a casa inteira, como, por exemplo, o próprio Boneco, né? Cara, eu gosto muito. Ganha muito respeito, assim, comigo. E os outros 2 pontos. O primeiro é sobre essa questão do Matheus, né? Coincidiu de ser praticamente no mesmo momento que ele teve aquela conversa com o Capetinha, que o Capetinha falou, cara, todo mundo aqui tá pensando de um jeito. Não entra na tua cabeça que tu pode estar errado. Então, assim, a minha impressão é que quando ele teve essa conversa com o Babu, ele já sacou que ia sair. Ele já sacou, assim, cara, eu vou sair, já era, realmente todo mundo pensa diferente, deve estar assim fora daqui da casa, mas eu não vou mudar quem eu sou, então eu vou continuar batendo nos meus mesmos argumentos. Então, assim, pra mim, a mimizada, né, que ele tanto critica, que ele deu com o Babu, foi só realmente reforçando de que ele já sabia que deu ruim pra ele. Mas o narcisismo, né, que esse cara tem bateu tão forte que ele não consegue nem reconhecer que pode ter tido uma fala errada. Cara, reconhece só uma fala, sabe? Nem isso ele consegue. Então, Mas aí é o ponto. Eu acho que ele tá na mesma categoria da Terra plana. Eu acho que quem defendeu a Terra plana já enfiou o pé tão fundo nessa merda que tirar, o cara vai parecer mais doido do que continuar. Então é muito melhor ele continuar dizendo que a Terra é plana, dizendo que existe um protocolo, que o Sol é do tamanho de uma caixa de sapato, enfim, dizendo qualquer tipo de absurdo, que as geleiras são paredes, né, e que nós NPCs não muros, conseguimos atravessar, que é justamente pra gente não ver ali a tampa do domo da Terra, né? Pô, a Terra oca. Tipo, meu irmão, eu acho que esse cara, ele já tinha falado tanto absurdo, tanta coisa lá dentro, que não dava mais tempo, não tinha mais ambiente. Não tinha mais jeito, né? Pra ele se redimir. Uhum. Então ele disse, meu irmão, eu vou sair mesmo, então eu vou pelo menos tentar cavar um pênalti aqui na Ana Paula, como ela gosta de dizer, né? E aí ele foi pra todos os argumentos, puxou de volta a treta da Aline, que não tem nada a ver. Mas foi necessário isso eu quero dizer. Ele Como assim? quis jogar contra a Ana Paula. Ele sabia que a Ana Paula era a protagonista. Mas ele poderia ter se resguardado. Mas ele poderia ter feito muitas coisas. Ele tava querendo ser o grande vilão ali do jogo dela, sabe? Eu acho que ele tava tão convicto nessa personalidade que ele queria assumir pro programa, que não ia ter nada que ele ia fazer diferente. Inclusive, eu tenho certeza, se encontrarem qualquer pessoa conversar com ele, talvez tenha perguntado isso aí no bate-papo, no Mesa Cast. Pô, tu se arrepende de alguma coisa? Provavelmente ele vai dizer que não. Provavelmente ele vai dizer que não. Então, assim, quando você quer ser o grande vilão, é só lembrar do Cowboy. O Cowboy lá na primeira edição dele. Ele não mudaria por nada ali. Mas em troca ele foi um vilão justo, diferente desse cara. E o Cowboy não foi um vilão problemático. Não foi problemático, exatamente. O porquê que o Cowboy foi vilão na edição dele? Porque ele separou o casal da edição. Isso aí. Ponto. Esse foi o negócio. Porque ele jogou pra separar o casal. Porque ele foi contra um trisal. Cara, esse foi o motivo do Cowboy ser o vilão. E assim, meu irmão, é bizarro você pensar isso no dia de hoje, né? Porque hoje a gente odeia casal, e se ele tivesse separado o casal, ele teria sido campeão, tá ligado? Eu acho que essa é a perspectiva. Mas, assim, o Cowboy era um excelente vilão. Um vilão que ganhou a edição, por exemplo, eu acho que foi o Domini, né? O Domini, ele não era um cara muito bem visto na edição dele. Uhum. E ele, mesmo assim ele ganhou. O Marcelo Dourado Marcelo volta Dourado dele, também. Exato. na volta dele, né, quando ele volta e ganha o Big Brother, ele não, assim, ele montou um novo personagem, ok, perfeito, aceitamos, mas ele não entra pra se redimir. De jeito nenhum. Ele entra com os mesmos posicionamentos, porém de forma como a Ana Paula tá agora, de forma muito mais contida, muito mais controlada, sem comprar embate desnecessário, mas ele vai ali, ó, provocando num canto, provocando no outro, deixando ali o rastro dele, se fazendo presente na tela. Então o Dourado, ele chega com uma nova mudança, mas ele não deixou de ser um vilão, e mesmo assim
ganhou o Big Brother, né? A gente teve casos, obviamente, de vilões ruins que ganharam o Big Brother, como foi o caso da mulher racista, que eu não vou nem citar o nome dela. Até porque o BBB dela é irrelevante, né? O BBB dela é completamente irrelevante. A gente teve vilões mocinhos, né? Que é o caso do Max, que o Max era um cara, enfim, de uma personalidade extremamente duvidosa, mas que era um cara extremamente carismático, e aí acabou levando pelo carisma e não necessariamente pelos posicionamentos positivos. Mas, enfim, ele achou que essa postura dele de vilão, combatendo a Ana Paula, que também tem o carisma de uma vilã excelente, a casa não tem espaço para dois vilões, né? Então ele acabou realmente fazendo o jogo extremamente equivocado. E aí ontem, né? Ontem, quando eu digo ontem, você que tá ouvindo é antes de ontem, que foi na segunda-feira, a gente teve o Sincerão. O Sincerão em si, a dinâmica toda, como ela foi acontecendo, ela não trouxe grandes movimentações no jogo, né? Todas as escolhas foram previsíveis, né? A Sara deu VT0 pro Juliano, o Cowboy deu chato pro Leandro, o Brígido deu influenciado pra Milena, que inclusive Milena, muito boa na resposta, assim, foi muito bem no Sincerão, acho que ela merecia aí o botãozinho de craque do jogo. O Babu deu menos confiável pra Gabi, que já, né, depois daquela treta excelente dele puxar ela aqui e dizer, quer falar pra câmera? Vamos aqui, estamos aqui entrevistando a Gabi. Pô, isso é genial, né? O Jonas deu leve trás pra Milena, porque, enfim, inclusive feio demais por parte da Maxiane saber que o amigo dela tinha espalhado, né, e acabar querendo jogar toda a responsabilidade pra Milena no ao vivo, mas não colou também. Ana Paula deu inútil pra Sol, e isso aí foi o que deu uma movimentada, porque a Sol levou isso muito pro pessoal. O Matheus deu falso pra Ana Paula, o público deu planta pra Solange Couto, inclusive, público deu show, deu aula, votou muito bem, realmente é a grande planta da edição, Solange Couto, e ela recebeu lá aquelas plantinhas, né, pra botar na cabeça. Bom, e aí essa questão da Ana Paula com a Sol se estendeu, né, até após o programa, e aí a Sol trouxe aquela fala tentando levar essa decisão para uma questão racial, né? Então, porque você é lourinha, porque você é branquinha. Teve aquela discussão dela com o Juliano, que o Juliano disse que ela não estava respeitando o tempo, que ela não tinha respeito, e aí isso virou uma questão racial. Babu foi falar com ela, o Breno foi falar com ela. Inclusive, ontem peguei abuso do Breno, justamente por conta da paciência dele, né? Ele foi falar com a Sol, saiu de lá, foi diretamente pra Gabi, que tava chorando também. E, enfim, chato demais. Psicólogo não pago. Enfim, deu, né? Esse personagemzinho bom moço, apaziguador, deu já. E a gente só tá na segunda semana. Mas aí, eu queria saber de vocês. Eu confesso pra vocês que eu tenho pouca... eu concordo com algumas coisas que a Sol falou. Eu acho realmente que se ela levanta a voz, ela é taxada realmente de pessoa violenta, de pessoa descontrolada. Mas eu não acho que ela tinha um alvo ali naquela hora. Eu não acho que a Ana Paula tenha sido desrespeitosa com ela nesse sentido. Não vi atitudes que justificassem a fala dela direcionada para Ana Paula. Se ela quisesse dizer que, gente, vocês estão me mandando falar baixo, mas veja, se sou eu falando alto, eu sou visto de tal forma. Agora, eu queria que vocês entendessem também o meu lado, por conta disso. Existiam outras formas de serem ditas, né? E não apontar ali para Ana Paula e pro Juliano e levar isso para uma discussão racial como se eles estivessem colocando essa questão na mesa. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acharam da situação? Vocês acham que a Sol ela tem razão na fala dela? Vocês acham que isso pode trazer um esvaziamento de pauta pro programa ou pra discussão mesmo, de uma maneira geral? Eu queria ouvir mais de vocês. Cara, eu resumi isso em uma palavra. Pra mim foi trauma. Ponto. Acho que enquanto você tá falando em trauma, todos os argumentos, velho, são cabíveis, mas naquela hora, naquele momento, não era o que ela queria falar. Ela só tava descarregando. Um desabafo, né? Podia ser com qualquer outra pessoa, mas ali é o retrato claro que um trauma não resolvido
na vida dela, né? Na vida pessoal. Ela trouxe o pessoal muito à flora, né? Um trauma que existia na época que Juliana Flores estava na barriga da mãe. É verdade. Ela É disse uma verdade. frase dessa, né? Assim, enquanto você tava na barriga da sua mãe, eu já estava sendo traumatizada, né? Exatamente. E eu acho que a gente volta pra construção que a gente já vem fazendo da trajetória da Sol, né? Ela fica muito amiga da Aline e começa um embate com a Ana Paula. A Aline é eliminada e ela é taxada como uma pessoa agressiva que grita e faz zoado. Aí a única pessoa que ainda tem uma relação com ela, que era a Jordana, chega na votação, vota nela, trai ela e ela verbaliza que ela acreditava que a Jordana era aliada dela e que ela nunca imaginava que isso ia vir da Jordana. Né? E aí, logo em seguida, ela tem vários embates em que logo em seguida não, tipo, nos primeiros embates dela já vieram várias pessoas aconselhar ela que ela deveria maneirar, que ela estava passando do ponto. Então eram várias informações negativas para ela. Ninguém chegou para ela para só abraçar ela e dizer que tá tudo bem, que vai dar certo, que isso não é uma coisa, tipo, aqui esse discurso até vinha, mas ele via muito depois de um grande sermão e de um grande fantasiado de um grande conselho em que ela teria que deixar de ser quem ela acha que ela deveria ser. Então, tipo, foram várias respostas negativas que ela teve durante muitos dias seguidos. Então isso foi lapada depois de lapada e ela só foi se entregando cada vez mais ao sentimento de raiva, de frustração, de angústia, de desamparo, até um ponto que ela não conseguiu mais conter tudo isso e ela botou pra fora, né? De uma forma muito trágica, de uma forma que compromete muito um discurso que é muito forte e que é muito necessário na nossa sociedade, mas que de uma forma que até ela mesma, no momentos depois, percebeu o que ela tinha feito, que não tinha sido legal. Eu acho que com qualquer pessoa ela teria reagido dessa forma, sabe? Independente, assim, os argumentos obviamente só seriam diferentes. Pra mim, a Sol ela é uma pessoa que ela se sente muito sozinha a partir do momento que ela vê a reação da Milena com a Ana Paula. Eu acho a personalidade da Milena e da Sol muito parecidas. Sabe, aquele primeiro embate, por exemplo, que elas tiveram, se elas tivessem trocado de posição, seria a mesma coisa, assim. Então eu acho elas muito parecidas. E quando vê que a Milena, por exemplo, tem uma pessoa que consegue ter conversas humanas com ela, sem ficar o tempo todo repreendendo, o tempo todo dizendo o que tem ou não que fazer, a Sol sente falta disso. Particularmente, eu acho complicado, porque quando a gente vê os momentos da Sol, a gente não vê ninguém tendo uma conversa normal com ela. É sempre falando o que ela tem ou não que fazer, como o Elmo falou. Então, assim, pra mim, por mais que tenha sido mesmo, na minha opinião, um grande tiro no pé o que ela fez ali, às vezes é um negócio incontrolável, sabe? E ela passou exatamente pela mesma coisa na primeira edição dela. Exatamente pela mesma coisa. Ela foi invalidada de todas as formas, taxada como burra, como pobre, como ignorante, de tudo que é exagerada, de tudo que é coisa. E imagine chegar 20 anos depois, né? 20 anos, né? Acho que é 15? Não, 20 anos. 20, ela foi né? mais 20, 20 anos. 20 anos depois, e Não, simplesmente. Não, acho que foi do 22 6. anos. Exatamente. Não, deixa eu ver Foi aqui. do 4? Eu Eu pesquiso tô em aqui no dúvida se foi instante. do. Então tá, isso aqui foi do 6. Não tô lembrado se foi do 6. BBB 4. BBB 4. BB4, né? Então pronto. 22 anos e tá vivendo a mesma coisa. Agora é aquilo. Eu realmente acho que foi um tiro no pé. Quando ela teve a discussão com a Dilson, foi do mesmo jeito. Foi do mesmo jeito. Foi também explodindo, assim. Então, eu acho que tanto tem que ter mais empatia dessas pessoas, que sinceramente é muito difícil cobrar, porque todo mundo competindo entre si ali, mas eu acho que falta, sabe, essa humanidade, assim, com ela no lugar de ficar só taxando, estereotipando. Que É complicado. o Babu foi lá e conversou com ela Foi. da melhor forma possível. O Babu, ele é muito bom, né? Eu concordo com o que o Koala falou sobre o Breno, porque pra mim o Breno é aquele tipo de pessoa que se ele volta em alguém ou indica pro paredão, ele vai na mesma hora pedir desculpas pra pessoa, sabe? E esse tipo de participante é um porre. Mas o Babu não.
O Babu, ele é um cara inteligente, Humano. assim. O Breno é o Exato. tipo de personagem que deixaria o Thiago Leifert ensandecido de ódio. Ele é o cara que deixaria o Thiago Leifert como ele deixou, como ele ficou com o Fiuk, se recusou a jogar, entendeu? Eu acho que o Tadeu, ele não é esse tipo de apresentador, ele não Saudade teria do Thiago essa Leifert. reação. Mas se saudade fosse e do o Bial Thiago- também. Nossa, o Bial também. Acho que o Bial, Bial ele tinha, se fosse o Bial, aquela história do vazamento, ele já tinha dito, mas só um recado aqui pra Maxiane, cuidado aí com o seu amigo, nem lembro o nome dele. Mas É isso, eu verdade. acho que é isso, faltou aí um pulso. Eu acho que hoje a gente tem um apresentador realmente muito mais... Contido, assim, muito né? mais contido, é muito mais isento, eu acho. O Tadeu se envolve pouco no jogo, né? Ele até vai lá e fala algumas coisinhas, mas acho que ele fala pouco. Fala pra mim, Well. Mas hoje ele. Gente, eu tava pensando nisso na hora que a gente tava falando como o cowboy é inteligente. E se ele ouviu o Tadeu falando o bordão da Chay, que ele falou não uma, ele falou 2 vezes o bordão da Chay. E se o cowboy tomou a decisão depois de ouvir o Tadeu falando isso? A decisão de ser. deixar ela Ele ficar não é na bobo. prova? E nem inocente. A decisão de deixar ela com dinheiro? Não, do dinheiro. Que ele. Não, total. Com É verdade. certeza. Com certeza. Ele já se ligou, assim. Tanto, eu acho que é uma coisa que a gente pode deixar aqui como um asterisco pra gente olhar na próxima semana, né? Nessa semana agora que vai se seguir pós-paredão. Como vai ser a relação da Chay com o cowboy? Eu acho que o cowboy vai se aproximar dela, eu acho que ele vai ter uma troca muito maior, ele vai tentar jogar ali um pouco mais ao lado dela e eu acho que essa semana é a semana decisiva pra Chay, pra ela decidir em qual lado ela vai jogar, né? Ganhou um VT hoje, né? Lindo o VT dela. Foi linda. lindo. E foi muito rápido, né? Ela ganhou um VT muito rápido. Porque É, ela foi uma pessoa que veio da casa do quarto branco. da casa de vidro. Da casa de vidro, do quarto branco, mas ela tem uma semana de jogo, pô. Efetivo, ela tem uma semana de jogo, de convivência, tá? Ela já ganhou um VT, né? Então mostra o quanto ela é uma jogadora realmente forte aqui fora. Jogadora que, não sei se forte, mas pelo menos querida aqui fora, né? Acho que ela tem uma fanbase interessante. Não à toa, ela foi a participante pipoca a atingir mais rapidamente 1 milhão de seguidores, né? Inclusive, Era exatamente isso que eu ia falar. ultrapassou a Renata. O Matheus Ultrapassou saiu a com 150 mil. A velocidade do VT é proporcional à quantidade de seguidores que você ganha. Tem isso aí. Agora sim, Ela, agora que em uma semana ganhou 1 milhão de seguidores. Ela Foi. precisa ganhar um VT. muito provavelmente vai ter um monte agora. O que o El falou sobre isso do cowboy é verdade. Agora que eu parei a pensar, ele pensou muito na hora de indicar, Sim. né? Ele parou muito, ele ficou pensando muito. Eu até pensei, por que tá pensando tanto? Mas é verdade, faz sentido. E a Chayane aqui, ó. Ah, Meu Deus. por um lado, a jogada dele foi boa, porque agora ela tem essa dívida, né? Essa gratidão, assim, pelo prêmio Gratidão. que ele deu. Então, ela ficou até falando. É, Então, assim, eu acho que dá pra ver uma aliança legal entre os dois. Eu gosto. com certeza. E aí, pra gente finalizar a semana, chegamos no dia de hoje. E aí, a gente vai passar rapidinho pela madrugada. Que a gente teve aquela conversa horrível da Maxiane com todos os outros ex-cabeças de lata, né? Que ela disse que se fosse pro Sincerão ia puxar a Ana Paula, ia dizer que o lugar dela era na camisa de força e que ia cuspir no chão depois de falar. Gente, a gente tá vendo o caso da pior dor de cotovelo da história dos Big Brothers, né? Todo Assim, mundo eu queria acho ser Ana Paula, mas ninguém é. Que pelo vergonha. Jonas, assim, vergonha, é que vergonhoso mesmo, é vergonhoso, é patético. Se a gente for botar em miúdos, é patético. E eu não tô falando isso como fã assumido da Ana Paula Renault, tá? Eu tô falando isso realmente como um telespectador que vê aquela cena como algo triste de se ver mesmo. Uma rivalidade criada do nada por causa de um macho véi lindo, porém, um macho véi mó paia.
Ele Pera é aí. tipo o Pedro Raul, é muito bonito, mas não Não gera fala nada. desse Não nome, não. rende. Não fala rende, desse nome exatamente. que eu fico Saudades, né? chateado. Ele é uma espécie de Luceiro, né, tenho também. saudades, O Pedro eu tenho Raul do saudades do Pedro Ceará, Raul. Luceiro do Fortaleza, ele tá É. ali naquele mesmo patamar. O El tá entendendo tudo, o né? Elber Gosta concorda. de futebol. Qual é o teu jogador que tá nessa... Ué, qual é o jogador mais Eu bonito na acho sua que a opinião? Ariana Grande cairia como uma luva nessa comparação. Perfeito, então tá bom, combinado. E aí a gente chega na manhã do dia de hoje, né? A manhã do dia de hoje, a gente já fez aquele comentário sobre... já pulando um pouco da noite, né? A gente já fez o comentário do Matheus falando que é muito massa ver uma lourinha com medo. Não acho que vale a pena a gente voltar nesse ponto. A gente já disse o que tinha pra falar. É isso, Matheus entrou aí na latrina dos ex-BBBs, né? Fica ali no poço de lixo junto com tantos outros, junto com Marcos, junto com Pedro e junto com Inomináveis, tantos né? outros inomináveis. Vai ficar lá na lata do lixo da história. E nessa manhã, a manhã já começou pegando fogo, né? Porque só de manhã a Sol chamou a Ana Paula de escrota, né? Com todas as letras. As letras. E, cara, o pior, sabe o que é? É o fato da Sol não ter olhado pra trás. Porque a Ana Paula... Foi uma conversa, pra você que não assistiu, né? A Ana Paula perguntou pro boneco quanto ele fazia de arroz, né? Pra quantas pessoas ele fazia arroz. A Sol se meteu e respondeu pra todo mundo, né? Se vai cozinhar, cozinha pra todo mundo. E ela disse, então eu vou cozinhar só pra mim. E pegou a panela grande pra fazer pra todo mundo. E aí a Sol começou, você é muito escrota, você tem comentários muito escrotos. Enquanto isso, Ana Paula e tia Milena estavam cascando o bico, morrendo de rir. Então não tinha realmente nada a ver, era só olhar pra trás. De manhã também teve uma discussão da Ana Paula com o cowboy e com o psicólogo da Sol, né? E a Ana Paula acabou chamando o psicólogo da Sol de psicólogo da Sol. E teve também uma briga entre Ana Paula e Jonas, né? O Jonas que tentou ali dar uma alfinetada na Milena, enquanto a Milena tava tendo ali uma crise nervosa. Ana Paula não gostou, tomou as dores, e aí os dois tiveram o primeiro embate franco, né? Eles até então estavam só naquela alfinetadinha, mas hoje eles se atacaram diretamente. Mas como a gente falou no começo do programa, né? Eu acredito que esse embate ele não dura por muito tempo. Eu acho que ele volta a ser alfinetadas logo amanhã. Acho que amanhã mesmo já vai estar tudo de volta como tem que ser. Ela vai ficar chamando ele de quinta série. Ele vai chamar ela de QI. Vai perguntar se o QI dela é muito alto. E eles vão ficar nessa besteira até, sei lá quando. Até aparecer o próximo embate aí. Talvez até o próximo Sincerão. Eu acho que no Sincerão, que é quando realmente o jogo dá aquela movimentada. Pô, hoje a Jordana falou, eu tenho muita coisa pra falar pra Ana Paula, mas eu vou guardar tudinho pro Sincerão. Pô, Caralho, fala logo, velho. Essa era a minha frase. O Tadeu fala toda segunda-feira. Não esperem o tem nem Sincerão. 24 Sincerão é horas todo que ele dia. falou. Impressionante, né? É Foi horrível a inacreditável. fala dela. Eu achei horrível. E outra coisa dessa briga do Jonas com a Ana Paula, que era uma briga que surgiu por causa da briga de Milena e Jordana, E né? da Jordana. Milena escutou atrás da porta. É verdade, Jordana é verdade. falando muito mal dela, que achava ela teatral, que achava ela muito exagerada, que achava que Milena queria muito aparecer e que não era uma pessoa que estava sendo sincera, né? Que não estava sendo ela mesma, que era um grande personagem. Milena ouviu tudo atrás da porta. Isso Jordana falando para Samira, né? Porque ninguém ali dentro sabe ainda que a Samira joga com todas as pessoas do jogo, né? Ela é a VTube da temporada, né? Tá ali do lado de Jogadora. todas as pessoas. Jogadora. Como Deve diz jogar nosso um baralho amigo, absurdo. Isso aí no isso, cara? poker, meu amigo. A Samira vai ganhar. E aí... Chega no top 5. Deve chegar. E aí, a Milena, depois de confrontar a Jordana, né? Depois de ouvir tudo e confrontar a Jordana, brigaram, bateram um pouco. Milena falou que Jordana não tinha o direito de estar usando o nome de Milena em discussões, se fosse falar dela, que falasse na frente dela, né? Que ela nunca deu esse tipo de liberdade pra ela. E Milena começou a ter algumas atitudes ali muito raivosas, né? Jogou vários travesseiros lá no quarto. Apertando, né, os muita objetos, assim. Apertando as coisas. E a Ana Paula percebeu que ela não estava numa situação
muito normal, né? Que ela estava tendo alguma crise, né? E foi no exato momento que ela, bodejando, né, coisas sobre a discussão, que Jonas escuta ela falando que justamente essa frase de que ela não poderia falar, que a Jordana não poderia falar da vida da Milena, né? E aí Jonas começa a tirar sarro de Milena. E isso que incomodou a Ana Paula. Porque ele viu que ela não estava numa situação de uma pessoa em sã consciência. E ele foi lá e atiçou tia Milena. E isso foi imperdoável pra Ana Paula. Perfeito. Sim, até fazendo um complemento sobre a briga, sobre os momentos equivocados, né? Que pelo menos sempre tem essas pessoas que discutem com os piores argumentos do mundo, né? O primeiro, eu concordei com o Jonas no ponto que ele disse sobre a Milena ser uma pessoa que fala muito dos outros. Então é muito esquisito. Eu não dei liberdade. Pô, primeiro que todo mundo tem liberdade para falar o que quiser em qualquer lugar. E a Milena é uma que faz isso, né? E depois foi a Ana Paula dizendo: Jonas, sai daqui, você entra no quarto só pra confusão. Detalhe, o Jonas já estava no quarto quando começou a ouvir, ele estava deitado na cama, né? Porque ele se levanta da cama e aí sim ele vai em direção à saída do quarto. Então, assim, são muito engraçado, porque essas pessoas, quando estão a flor, assim, do estresse, você sabe, que tá querendo brincar e tal, elas perdem total a noção do que tá acontecendo. Eu acho muito engraçado, assim, mas eu fiquei preocupado com a reação da Milena, porque acho que foram 2 momentos, né? Primeiro foi o momento das estalecas, que ela teve aquela Sim. crise de choro, que foi, pra mim, foi engraçadíssimo. Parecia uma criança de 5 anos chorando, sabe? Foi engraçadíssimo. Mas a gente sabe que, dependendo, né, do emocional da pessoa, pode ser alguma coisa muito séria, aquilo dali. Mas pela situação, eu achei muito engraçado, porque pareceu mesmo birrinha. Agora, a de hoje eu acho que foi preocupante, porque ela estava sozinha no ambiente, sabe? E ela ficava olhando para baixo, torta, ficava fazendo umas caras assim. Ela tava com um objeto que parecia um lápis, não sei, apertando, sabe? Parecia que tava se ferindo. Então, não sei, eu acho que esse é o tipo de situação que tem que ficar atento, porque eu acho que a Jordana deixou muito claro que a Milena vai virar um alvo dessas intriguinhas, dessas fofoquinhas, sabe? Então, isso pode ser perigoso. Foi o que, pelo menos, eu fiquei muito preocupado assim com ela. Eu gosto muito da Milena. Então, não sei, eu acho que é um ponto de atenção dela. Eu gosto da Milena também, cara. Eu acho que. Mas eu acho realmente que a produção vai sim dar um apoio, né? Acho que a psicóloga aí vai entrar em ação, porque de fato, gestão de raiva, meu irmão, é uma coisa que pouquíssimas pessoas no mundo sabem fazer. Gestão de raiva é uma coisa. Cara, o Matheus, ele tem todos os defeitos do mundo, mas a tranquilidade que ele tem na hora de uma discussão, na hora de uma briga, é uma coisa que é invejável, assim. E isso vem muito da arte marcial, né? Eu acho que quem luta e tal, quem tem esse Mas eu não sei se ele convívio com luta não, viu? Porque ele ia caindo. Ele tropeçou ali. foi muito feio aquela sombra dele, né, cara? Meu Deus do céu. E o soco todo torto. Todo Foi feio. torto. Mas eu acho que, assim, a arte marcial, ela traz um pouco dessa tranquilidade, né? Do momento de conflito virar um momento mais ameno. De toda forma, eu acho que a Milena, ela é uma boa jogadora. Gosto de vê-la aí no programa, mas acho sim que ela precisa ter um acompanhamento da produção com essa gestão de raiva dela, porque isso pode acabar, inclusive, culminando numa expulsão dela, né? Uhum. Em algum momento. No momento em que a Ana Paula não esteja perto e ela entre numa discussão dessa, ela pode acabar arremessando alguma coisa ou tendo alguma... Porque ela tem essa mania, né, de pegar as coisas e jogar. E mesmo que sem querer, ela pode acabar acertando alguém. Como foi o caso de um outro Big Brother, né? Das meninas conversando e tal, e beba, a outra deu um empurrão e acabou caindo por cima das mochilas lá e culminou numa expulsão, né? Então, seria muito triste que a tia Milena fosse expulsa desse Big Brother. Não queria realmente que isso acontecesse. E eu acho que não é nem da intenção da produção que mais alguém seja expulso, né? Então acho que eles vão sim trabalhar agora para que as pessoas permaneçam na casa. Pra gente finalizar, já que a gente já comentou sobre a eliminação, a gente já falou aí dessa porcentagem relativamente baixa, né, que o Matheus recebeu, 79,46. A porcentagem do Brígido já era esperada, porque o alvo realmente era o Matheus, então o Brígido virou 100% coadjuvante nesse paredão. Eu queria falar um pouco, e assim, rapidamente, papo de 2 minutinhos,
sobre a dinâmica do laboratório, né? Que vai voltar. Quem vocês acham que vai estar nesse laboratório? Como vocês acham que vai funcionar? Eu não acho realmente que eles vão reciclar as pessoas que estavam no quarto branco. Eu acho que já deu. A galera que tava lá... Duas já saíram com 50 mil. Uma saiu com 50 mil e um contrato publicitário. Então eu não acho que eles vão voltar. Ricardinho, se voltar, vai sair na primeira semana. Por favor, Ricardinho, volta. Seria muito bom. Mas eu acho que pra Nossa, tirar do não, sofá o não. Ricardinho é um aloprado, né? E aí não acho que compensa. Também, a minha expectativa é que eles tragam mais ex-BBBs. Eu acho que eles vão trazer... Eu acho que Eu Vai acho que vai ser trazer- isso mesmo. até margem de segurança pro programa, né? Esse programa aí que deu 2 semanas conturbado, né? De certa forma aí. Até marcas estavam pressionando e tal. Acho que eles vão no safe, na segurança ali, de trazer ex-BBBs. E sem falar de que os veteranos, eles geraram um burburinho em outros veteranos que estão aqui fora, né? Alemão foi chamado no Multishow pra falar sobre as coisas. Alface. A própria Juliette, né, tem se movimentado de certa forma com as coisas que são ditas pela Sarah, né, a respeito dela. Então, eu acredito que eles vão investir também em trazer ex-BBBs nesse laboratório. Eu só não sei se seria interessante para o jogo. Porque quando vem um ex-BBB, ele sabe como é que funciona. Ele já tá vendo tudo. Então ele não vai se queimar à toa. Entendeu? Acho que o entretenimento perde um pouco. Eu acho que eles podem trazer algum camarote também, levando em consideração a perda do Henrique Castelli e a provável substituição, né, da Solange Couto. Solange Couto, pode ser. Então, e levando em consideração que, perdendo 2 camarotes, trazendo um novo, eles podem recolocar, por exemplo, o Big Brother em alta, assim, sendo alguém famoso, sabe, entrando. Então, eu acho que tem essa possibilidade também. Mas tu acha que camarotes se submeteriam a uma votação do público ficar Eu acho que depende muito do camarote. É porque, com o tempo, a gente vai vendo que muitos camarotes, por exemplo, tem muita gente nova, geração nova, que não conhece a Solange Couto. Assim como tem muito millennial que nunca escutou. O Eu Edilson. não conhecia Juliano Floss. O próprio Edilson. Então, assim, como tem esse choque de gerações, eu acho que nada impede trazer camarote. Tu que E tem seria legal. referência de A Fazenda, tu acha que seria Uhum. que nem um paiol, assim, trazer uma galera mais underground? A dinâmica do paiol geralmente é boa, mas não sei. Eu sinto que o Big Brother tem muito medo de se tornar uma fazenda. E eu acho que eles seriam mais contidos nisso, sabe? Talvez colocar uma casa de vidro com alguma subcelebridade, não sei. Queremos André Surak. Queremos não. Ela. Eu acho que ela nem queria, né? Porque ela vai candidatar a presidente. Não vamos falar sobre André Surak nesse programa. A gente tem que ser que nem a Choquei, tem que se recusar a falar de André Surak. A gente se recusa a falar de André Surak aqui nesse programa. Vamos deixar ela pra lá, deixar ela com um trabalhozinho novo dela. Pô, e se a Ana Castela entra? Ah, gênio! E Gênio! se colocam um Casal. casal pra ser votado. Um de férias com casal. eles ali. Casal, exato. Tinha Ia ser muito bom. os rumores de que era pra ter entrado a Ivy e o Arthur, né? Que são um casal e que são ex-BBBs e que tem o Babu lá e o Babu vai poder votar na Ivy. Eu queria ver verdade. alguma dinâmica assim, alguma coisa diferente, sabe? Alguma coisa diferente, assim. Mas vamos ver. Eu acho que tem potencial esse laboratório trazer alguma coisa legal. Bom, rapaziada, então é isso. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. A gente vai ter aí 1 minutinho pra cada um fazer o seu jabá, divulgar algum trabalho, divulgar os arrobas. Os arrobas de vocês vão estar aqui na descrição, né, do episódio, vão estar na legenda do Instagram. Então, você aí, ouvinte, dá aquela moral, vai lá, dá aquela seguida, né? João tá solteiro? Ô, rapaz, não queria, mas tô, né? Tá solteiro, Ferrinho também, o Elber também, então, ó, garotas, rapazes, vão lá, cheguem junto. A gente vai ter um programa, João e o El, em fevereiro, no Valentine's Day, né? Vai se chamar Vai Dar Valita, né? A gente vai botar o Valita pra comentar casos
amorosos, né? Que deram certo ou que deram errado. Comendo ou que sushi, foram muito tá? engraçados. Comendo sushi. A gente vai gravar presencial esse episódio. Que legal. E vai ter um plus, né? Que no episódio a gente também vai receber ali cartas de pretendentes Não, pro Lalito. E a gente não. vai ler ao vivo e Não, vamos tentar fazer uma seleção isso aí não tava de uma combinado. felizarda. Não Então, tava você combinado. aí, ouvinte, que se interessa, né, por homens engraçados, né, trabalhadores, com pouco cabelo na cabeça, mandem aí a sua mensagem. Bom, vamos começar então. João, deixa aí o seu jabá, esse minuto é Beleza. teu. Além do meu mestrado em reality shows, eu trabalho com jogos também, com criação de conteúdo. Então, tenho o projeto do Vagas em Games, que tá em tudo que é rede social. Já vou fazer o relançamento agora na semana que vem. E é isso, pessoal. Acompanhei o projeto, é muito legal, principalmente para quem quer trabalhar, né, dentro do setor de games, de esportes também. E pode contar comigo aí. Eu também tô em tudo que é rede social. É só seguir o meu @. Boa, perfeito. Well, deixa aí o seu. Gente, eu não sou uma pessoa muito de redes sociais, né? Mas aí esse BBB tem me feito usar muito o meu Twitter. Então, o meu Twitter vai estar aqui embaixo, vai dar certo. Sigam a diva lá que vai dar certo, viu? É isso, Ferrinho. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, né? Você pode estar aqui, então quem puder me seguir aí. Ferrinho com 5 Os aí no Instagram e 4 aí nas outras redes sociais, porque é o que tinha. Mas muito obrigado aí. Perfeito. E você aí que ouviu até agora, que tá gostando do spin-off, tá gostando dos surtos coletivos, considere apoiar a gente no apoia.se/Devaneios Marsupiais. A partir de R$1 você ajuda muito a gente a continuar produzindo aqui nessa qualidade. A gente também agora tem uma camiseta, na verdade a gente tem 2 camisetas do Devaneios Marsupiais, uma com a logozinha do programa e outra dizendo que você discorda completamente de tudo que é dito aqui neste episódio, neste podcast. Essa Então, eu compro. Aí, considere comprar, vai ter o link lá no nosso Linktree, então acessem, se gostar, detalhe, vale lembrar que a blusa ela tem qualidade reserva, tá? Então, se você aí gosta das blusas da reserva, a sua blusa ela vai ser com qualidade reserva. Então, reserva.inc/KoalaCaster, vai ter o linkzinho lá, vocês vão poder acessar. Sigam também aqui as plataformas, nas suas favoritas, Spotify, YouTube, deixa o like, avalia com as 5 estrelas. Se for avaliar, achei que é um programa 4 estrelas, não avalia, tá? Não avalia. Escreve num bloco de notas, achei 4 estrelas, salva e me manda por inbox no Instagram, que aí eu vou receber voto escrito e auditável, né? Então é isso, muito obrigado a você que participou até aqui. Eu prometo que na próxima semana eu vou tentar fazer um programa de 40 minutos, mas esse agora tem 1h55, né, de gravação. Acho que depois da edição ele vai ficar com 1h53, sei lá, 1h52. Mas a gente tá tentando, mas é porque é muita coisa acontecendo nesse programa, graças a Deus. Bom, chega de papo, 1h36 da manhã. Amanhã a gente trabalha. Um beijo e até a próxima.